Olá, gente. Estamos aqui para mais uma edição do nosso programa Arte e Militância, aqui na TV PT, Ceará, YouTube e Facebook. Agradecendo, então, aqui aquelas pessoas que têm acompanhado, que têm dado retorno em relação ao nosso trabalho. A gente fica muito feliz de saber que estamos, de alguma forma, nos comunicando e trocando informações e conhecimento e alegria, né? E lazer com todos vocês. Então, é um privilégio estar apresentando esse programa, né, conduzindo aqui, idealizado pelo PT Ceará, na figura do Coni, nosso presidente. E o Arte Militância, nesse ciclo carnavalesco, está evidenciando a história de vida de pessoas que dialogam com essa manifestação brasileira maior, que é o Carnaval de Rua. Sendo assim, a gente esteve aqui com Dilson Pinheiro, que nos falou bastante sobre o pré-carnaval, depois com Prachedes, que nos contou a história do carnaval desde 65, até os dias atuais, ele que é carnavalesco. Depois estivemos conversando aqui com a professora Wanda Borges, socióloga, que fez um trabalho sobre o Carnaval de Rua de Fortaleza, da década de 30 até 2000. E hoje trouxemos também uma pessoa que vai complementar um pouco essa história, né? Essa discussão, essa informação sobre o Carnaval de Rua, principalmente de Fortaleza, que é um amigo de muitas datas, ele que é sociólogo, também gestor cultural, militante do Partido Comunista do Brasil. Estou falando do sociólogo Gilvan Paiva. Olha aí, deixa aí. Isso aí na época que ele era da Secutifor, né? Ele que foi gestor da Secretaria de Cultura de Fortaleza aqui de 2018, né? Mais ou menos. 18 a 20. Então vamos conversar aqui com o Gilvan. Olá, Gilvan, tudo bom, meu irmão? Olá, alegria, Pingo, encontrá-lo. Eu tenho acompanhado o programa e tem sido uma alegria muito grande encontrar assim referências, né, da história do Carnaval. E fiquei muito feliz quando você me chamou aqui. Fiquei no primeiro momento assim numa inquietação, porque o que eu vou fazer lá? Vou contar minha história de pesquisador, né, que é a atual fase em que eu estou. Mas não tem como, o pesquisador se entrelaça com a vida da sua própria vida, né? Pois é, e a gente aqui, Gilvan, primeiro eu queria agradecer a sua presença. Hoje nós vamos ter novamente o Vlamir de Souza, esse grande artista plástico, vai pintar aí Prazer, meu amigo. um quadro para você, né, ao vivo. Nós estamos aqui com o Danilo, também a Ianca, que está ali nos auxiliando. É o seguinte, a gente sempre começa, que lógico que você está fazendo o doutorado, que tem como tema o carnaval, por isso que a gente vai dialogar sobre isso, mas você não começou sua história de vida escrevendo esse doutorado. Então a gente sempre começa aqui, lá do nascedouro, das histórias dos pais, das mães, situando aqui bastante, de forma bastante profunda, né, a pessoa que está contribuindo aqui com esse momento. Então, você nasceu aonde, Ivan? Pingo, eu sou de Sobral, né? Sou de Sobral e é de lá que vem minha primeira referência, né? Digamos assim, que cultural, né? Você nasceu em que década, mais ou menos? Eu nasci na década de 60, né? Nos primeiros 5 anos da década de 60. Eu nasci em 64. Né? Eu sou de 63, então somos ali Somos da mesma vizinhos, geração, né? Que mês é isso? Eu sou de maio, 10 de maio, né? Tem uma história 64. curiosa que quando eu nasci em 10 de maio, era o segundo domingo de maio, né? E não era o segundo domingo, não era 10, né? Como depois ficou convencionado, né? Mas minha mãe, até hoje, ela só me parabeniza no segundo domingo de maio, né? Porque ela considera que eu nasci no segundo domingo de maio. Então, a data é só uma questão Que é Dia das Mães. Dia das Mães, né? Ela lhe parabeniza e você a parabeniza, né? A referência dela foi o Dia das Mães, né? Como é seu nome todo, Gilvan? Antônio Gilvan Silva Paiva, né? Eu sou de Sobral, fiz todo o meu secundário, digamos assim, até... Mas a sua família Paiva são de lá, todas as duas? Não, as duas famílias, elas são de lá. Agora, nós estamos ainda, inclusive, do ponto de vista familiar, temos algumas lacunas, assim, do ponto de vista dessa genealogia, né? Porque os meus pais são de Sobral. O do seu pai, qual é o sobrenome dele? É José de Paiva, né? Mais conhecido na cidade como Zé Greta, né? Zé? Greta. Por quê? Porque ele tem um olhinho bem puxadinho, né? Um olho puxado, de Greta mesmo, né? É um olho puxado. Eu sei, Zé Greta. Mas essa origem dele é porque ele tem os meus, na verdade, bisavós, eles chegaram em Sobral, né? E aí a lacuna é essa, eles vieram do Rio de Janeiro, né? Por parte de pai, se instalaram São lá. negros, família negra. Na verdade, a avó do meu pai é negra, né? E eles se instalaram lá. E o meu pai tem uma origem que a gente até hoje está identificando se é indígena
ou se tem outra origem, porque ele tinha uma tradição muito assim, de ser uma pessoa muito pacata, muito estilo monge, né? Sei. Então essa cultura, né, parece que carrega com a gente, né? A gente tem um estilo muito Quer dizer que o seu Zé Greta é calmo. extremamente E calmo, né? ele, o que que ele fazia lá em Sobral? Não, Lá? ele era, o meu pai era dono de uma oficina mecânica em Sobral, né? Sei. Ainda? E aí, Ainda tem lá? não tem. Hoje ele está aposentado, né? Tem mais de 80 anos. E ele era uma pessoa assim extremamente atenta a essa questão da formação dos filhos, né? E ele que teve muitas dificuldades de Era no estudar, né? centro de Sobral a oficina dele? A oficina dele é no centro Perto de de Sobral, onde na Avenida ali? Dom José, né? Sei. Logo no início da Avenida Dom José. E ele teve muito tempo essa oficina, e aí, por meio dessa oficina, ele conseguiu construir um certo perfil econômico para poder colocar os filhos para estudar. E muitos de nós que estudamos. Eu estudei lá no colégio sobralense, que é um colégio Sei. da cidade, nos primeiros anos de formação. Depois vim morar em Fortaleza, né? Como era um pouco essa tradição, os estudantes do interior tinham que correr para vir estudar em Fortaleza, e eu vim estudar em Fortaleza, e aqui comecei a fazer minha trajetória. Mas lá, e sua mãe? minha mãe, ela é Dona Rita, né? O sobrenome dela é que é... Rita Silva Paiva, né? Ela é, digamos assim, a mãe dela, ela tem uma origem na Paraíba, né? Sei. Chegaram em Sobral aí por volta da década de 20 e 30, né? Então, assim, eles são... E por que foi Sobral, eles falam? Como é que Nós não conseguimos apanhar isso, sabe? Porque uma grande lacuna de vida, às vezes, né? É que nós estamos atrás, inclusive, né? De localizar essas Você, como informações. sociólogo memorialista, Não, né? é preciso... Mas, assim, a gente vai se metendo em tanta coisa na vida que esses elementos vão ficando. Mas é importante essa constituição da vida de cada um, né? Eles chegaram juntos ou chegaram separados? Não, Conheceram chegaram lá? separados. O meu avô, por parte de mãe, já era da região, e ela veio da Paraíba pelos parentes e chegou lá, se instalaram em Sobral. E ficaram lá, né? Então, assim, é um encontro de duas famílias que a gente precisa ainda, digamos assim, que encontrá-las no tempo, né? E sua infância toda foi lá? Não, aí minha infância foi lá e eu então, O que assim... que o Gilvan menino fazia por lá, pelo Sobral? Então, Aprontava? eu sempre fui, desde, digamos assim, que logo no início, teve duas coisas que marcaram muito. Eu sempre gostava muito de atividade esportiva, né? Então, cheguei a praticar judô, cheguei a praticar futebol de salão, né? E me envolver naqueles grupos ali no primeiro momento da minha infância e adolescência. Depois disso, eu comecei a me interessar por poesia, né? Comecei a ler muito. Eu tinha um professor em Sobral de nome Padre Oswaldo Chaves, que foi um cara que incentivou muito a nossa formação em literatura. Isso lá no Sobralense. Né? Em Sobralense. Sobralense era uma instituição Era privada da igreja, privada né? da igreja, né? Como era a tradição dessas Mas escolas. os alunos, os pais pagavam ou era... Os pais pagavam, né? Os pais pagavam. Seus pais bancavam lá? Bancavam lá. Eram quantos irmãos? São a quantos? gente tinha 7 irmãos, né? Então, uma parte deles se beneficiou dessas melhores condições. E né? você era qual desses aí? Era o primeiro, porque o segundo, a minha irmã tinha falecido ainda muito cedo, né? Muito criança. Então, eu fui o primeiro, né? Então, aí tem um outro irmão meu que depois você é veio o para mais Fortaleza. velho, então, eu sou dos mais irmãos. Velho. Depois, meu irmão meu veio para Fortaleza, cursa hoje, é funcionário servidor da Universidade Federal, cursou economia aqui na FEAC, né? E, bom, aí o resto da família vai se instalando, né? Tem um irmão padre, né? Também que mora no interior do Ceará. Então, assim, a família vai se desenvolvendo. Mas tem um núcleo lá em Sobral. Tem um núcleo familiar em Sobral. Eles ainda estão lá em Sobral, uma parte deles, né? Mas o que eu queria falar é que, assim, 2 momentos foram importantes nesse processo. Primeiro, quando eu me aproximei da música, né? Então, assim, foi quando eu comecei a aprender a tocar violão. Vai dar uma palhinha aqui hoje? Posso dar. Não me tornei um artista, né? Digamos assim, mas um amante da música, e tocava violão e etc. Isso ajudava também ali a gente montar aquelas primeiras articulações ali de grupos digamos assim, de amigos e etc. Depois disso, eu entrei em grupos de jovem, né? E aí, ao entrar no grupo de jovem da Igreja Católica, da Pastoral Popular, né? Eu entrei nesses grupos, e nesses grupos eu iniciei, né, um processo de mais, digamos assim, mais esclarecimento, de mais questionamento da realidade. Era fins da década de 70, ainda não tinha fundado ainda o Partido dos Trabalhadores, né? Os partidos comunistas ainda estavam na ilegalidade, né? Então, aquele período ali da igreja progressista, né, era o espaço que tinha para aquele jovem, de certo modo, desenvolver as suas ideias, né? Desenvolver os seus pensamentos mais críticos, e foi ali que eu encontrei a minha primeira, digamos assim, meu primeiro abrigo. Sua primeira arte militância. A primeira arte militância vai ser dentro do movimento de igreja, né? Então, depois daí,
é que eu consigo ter essa expressão. Então, nesse período, eu tive contato com teatro, tive contato com música, tive Lá contato com a no poesia. teatro, chegou a fazer Em teatro Sobral. lá no Teatro São João? Cheguei a fazer teatro lá em Sobral, né, com a galera de lá. Não, também não desenvolvi, apenas comecei e tal. Mas tem até uns que até recentemente, eu lembro o nome, o saudoso Rogênio, Saudoso Rogênio, que saudoso faleceu, um Tony, grande Tony amigo, né? Nilma, A Neuma, né? a Neuma e o Tony também. Exatamente, Depois, acho que a Neuma está até aqui em a Neuma está Fortaleza, no né? teatro, eles faziam teatro Então, ali, assim, é era o grupo uma geração importante ali da articulação do teatro, né? 70, o início de 80, né? Exatamente. Então, assim, esse grupo foi um grupo muito importante nas minhas referências, digamos assim, que culturais, né? Porque quando eu chego em Fortaleza, Aí você vem em que ano? então, eu venho em Fortaleza na década de 80, né? Venho para Vem cá, fazer o segundo grau? fazer segundo grau, ensino médio, E fiquei vem aqui, morar onde? aqui por um tempo, não, eu morava aqui no centro, morei Era no um pouquinho centro. mais perto de você. Morei no centro, no primeiro momento, na Floriano Peixoto, né? Sozinho ou era com a Não, era com família? um grupo de amigos de Sobral, que moravam por lá, eu morei por um tempo por lá, depois fiquei zanzando, né? Pela cidade. Mas aí foi o primeiro ponto de moradia, foi na Foi Floriano no Peixoto, centro. no centro da E cidade. estudava o segundo grau aonde? Eu fiz o ensino médio, o ensino médio eu fiz ainda em Sobral, e o terceiro ano eu fiz no Colégio Cearense. Ah, eu sei, no Antigo Cearense ali Antigo na Cearense, que era Duque de Caxias, marista, no que centro, depois né? No centro ali mesmo, que era um né? pouco assim, muitos dos alunos que vinham de lá estudavam também nesse colégio. Sua Né? militância política começou no ensino médio ou começou só depois na Não, faculdade? essa minha militância de igreja já começa, Lá, eu né? já estava lá, digamos assim, que bem movimentado. Quando eu chego em Fortaleza, então, eu começo a ter uma relação política, né, já de mais proximidade, conheci, né, algumas pessoas aqui, né, que eram militantes, aí militantes já do PCdoB, né, e passei a ter uma relação com eles. E, assim, essa geração, eu tive uma vivência muito intensa com eles, né, não só do PCdoB, né, não do PT, mas eu passei a ter uma relação muito intensa na universidade. Eu cursei Ciências E Sociais. aí você né? passa na faculdade em que ano? Na Eu Federal? entrei na Universidade Federal em 92, né? 92. Fiquei um tempo fazendo outras coisas, né? Antes de entrar na faculdade, você chegou a trabalhar entre o ensino médio e a eu faculdade? eu trabalhei com consultorias, né? Algumas consultorias. Depois eu consegui, depois virei professor, né? Sou professor da escola pública, né? De qual era a sua disciplina? Eu sou professor de sociologia, né? Depois do ensino médio, você história, ensinava lá. filosofia. E carro, não aprendeu nem Não tinha desentupir o aí carburador, aí não, eu com o velho, não? não, Ele não ensinava, não. não deu, não rolou não, né? Aí o que acontece? Quer dizer que se der um prego, fica no prego mesmo. Não, mas aí eu tenho algumas informações, né? mas digamos assim que mais conceituais, né? Eu não tive assim, uma experiência. Não ficava dentro da oficina, não, dele lá, quando você era menino? Não ficava, não. Outros irmãos ficaram e tiveram mais informações, mas eu não fiquei. Eu desde cedo saí muito cedo, né? Aí o que acontece? Com essa experiência, né, quando eu chego em Fortaleza, então eu passo a ter uma atividade de militância muito intensa, né? A partir daí, passo a me envolver com os movimentos aqui, né? Aí tem curso na universidade, faço a graduação aqui. Você entra no PCdoB antes de entrar na universidade ou só depois? Não, eu entro no PCdoB antes de entrar na universidade. Eu já entrei no PCdoB Ainda... antes de entrar na universidade, né? Formalmente, eu estou no PCdoB desde o início da década de 80, né? Era um jovem militante, na célula de estudante. Digamos era? assim, Começou pela JS, célula dos estudantes. Pela JS, ali, pelo aquele grupo ali, que eu já estava ali naquele momento da fundação. André, Não, André é bem depois. É depois, né? André é mais depois, jovem. outra né? geração, é mais jovem. Mas, assim, essa turma toda se projetou aqui nesse trabalho, né? Então, a gente passou a ter uma atuação pela universidade, depois a gente passou a ter uma atuação na graduação, né? Depois, posteriormente, no mestrado. Eu tive uma experiência também muito rica, que me aproximou muito da cultura, que foi a experiência de ter feito o primeiro curso, né, do Dragão do Mar, da turma de audiovisual. Pois é, então eu queria que você dissesse. Aí você vai para a sociologia, faz a sociologia, militando, estudando. Isso. E ensinando. Isso. Dando aula de história nos colégios públicos. Qual era a escola que você... Eu ensinei no Gene Gomes, né? Eu ensinei naquele Johnson, que fica ali perto da Câmara de Vereadores, né? Sei. Ensinei, mais recentemente, o meu querido Rogério Frois, né?
na cidade de 2000. Bom, eu andei um bocado Voltou, ali. né? Voltou à cidade. Aí quando terminou, Voltei, fez mestrado também na UFC? Fiz mestrado na UFC, né? Eu estudei a Qual foi sua tese? planejamento urbano, né? Minha tese é o jogo democrático pela democratização, o jogo democrático do plano diretor de Fortaleza, né? Eu sei. Eu estudei o plano diretor. Nessa época eu estava muito vinculado ao debate urbano, debate Aquele da professor cidade. lá, como é o nome, né? que tratava sempre de Fortaleza. Aqui nós tivemos grandes personalidades que tratavam desse tema, Zé Bozarquel da Silva, o Pazaquielo, né? que eu estava lembrando, que era uma Elza referência, Braga, né? professora Linda Gondim, a gente teve sempre aqui Romeu Duarte, né? Joaquim Cartacho, né? Sempre foram referências importantes, Renato Pequeno, né? Olinda Marques, eram referências, Helena Gomes, eram todas referências históricas aqui da luta urbana. E eu convivi muito com essas pessoas todas, né? Todo mundo se envolveu muito no projeto que foi as candidaturas populares, né, aqui em Fortaleza, especialmente a candidatura de Inácio Arruda, e a partir de 1996, né, que juntava toda a esquerda, depois em 2000 também, né, ou seja, até 2004. Todo esse processo ele foi muito rico, porque a gente teve, ao lado disso, a criação do que a gente fazia na época, o chamado Encontro da Cidade, né, que era uma articulação dos vários setores da cidade. Era um período em que a cidade tinha pouco diálogo, tinha pouca articulação desse debate, digamos assim, público, urbano, né? E a gente criou esse espaço. Esse espaço foi um espaço bacana, porque fortaleceu muito as ONGs, a Federação de Bairros e Favela, tinha ONGs destacadas como o Instituto da Cidade, o Ceará Periferia, né? O Delis, lá do Bom Jardim, né? Você tinha grupos importantes de articulação que gerou todo o movimento, né, ali no fim do governo Juracy Magalhães, que foi uma necessidade muito grande de democratização do plano diretor. Então, a gente fez esse debate de forma muito intensa e foi muito rico, porque foi possível a gente aprender muito com a cidade, né? E eu acho que esse é um patrimônio que ficou, né? Eu acho que depois você tem a gestão da prefeita Luiziane Lins, que consegue desatar esse nó. O plano diretor estava muito amarrado, preso ali, não conseguia avançar. Era um processo em que você tinha, de certo modo, a implantação do Estatuto da Cidade, naquele período, né? O Estatuto da Cidade, que era uma lei que regulamentava os capítulos da Constituição relativa à questão do capítulo urbano, que o grande princípio dele era democratizar o planejamento. Você não pode planejar sem ter participação, né? E essa participação não era formal, ela tinha que ser efetiva, né, e tal. Então, isso foi bacana, porque aí você teve, a partir daí, um plano diretor participativo, né, que levou um certo tempo para poder se viabilizar. Então, eu aproveitei essa experiência e consegui fazer por um lado, você disse que começa a dialogar com a cultura quando você faz um curso no Dragão de Audiovisual. Que ano foi? Bom, o Dragão dialogar mais com a cultura artística, digamos assim, artística, né? Pronto. Depois de 2000, né? Depois de 2000, o curso do Dragão do Mar fez uma daquelas primeiras experiências quando foi fundado o Instituto Dragão do Mar. Houve várias experiências relativas a os cursos de teatro, né? Era o Instituto Iracema, né? Que hoje é o Porto Iracema, né? Na área do teatro, na área do design, né? E na área do audiovisual. Então, a primeira turma foi feita uma seleção pública, né? E eu fiz, porque nessa época eu estava muito apaixonado por essa questão. Por quê? Porque eu estava, de certo modo, acompanhando esse debate, né? Mas principalmente porque eu vinha das campanhas eleitorais também, né? Então, as campanhas eleitorais davam a oportunidade de você fazer esse debate, né, das questões de comunicação, né, das questões de linguagem, né, do audiovisual, da publicidade. Então, tudo isso motivava muito. Isso aí culminou com a sua ida para a Secult, de alguma forma, esse caminho. Eu faço esse curso de audiovisual, que foi uma formação que ela tem nível de pós-graduação, era 800 horas de curso, né? Tinha figuras. Falar mais perto, que às vezes tinham figuras, o povo vai ficar sem ouvir. Não vai escutar, né? Tinham figuras assim bastante interessantes que participaram desse processo, e foi muito rica essa experiência. Rica porque eu não tinha noção da importância daqueles instrumentos, né? Então, tecnicamente, foi muito relevante. Então, quando eu passo por lá, eu passo a ter contato com muita gente de cinema, muitos técnicos, né? Passo a ter um olhar, digamos assim, do audiovisual mais apurado, né? Então, eu acho que esse processo, estou falando dele porque ele vai acrescentando nessa, digamos assim, que nessa ideia de uma pessoa que vai sendo
talhada, né? Que vai chegar no carnaval. Vai formar, né? Vai chegar na tese de doutorado do carnaval, que aí nós vamos chegar já já. Beleza. Porque você vai, então, você faz esse curso, depois você faz não sei o quê, aí você, de alguma forma, vai para a gestão 2018. 18 eu vou para a gestão, mas gestão cultural, né? Na gestão cultural. Ah, porque antes você foi de outra gestão, eu né? iniciei na gestão, Pingo, em 2007. Ah, eu tinha esquecido. Né? Em 2007 eu era assessor parlamentar, né, do mandato, vinculado ao mandato do deputado federal Inácio Arruda, né, que era deputado federal, e eu recebi um convite do próprio Inácio, né, para ir para Sobral, para assumir uma função lá, em nome do prefeito Leônidas, né, o convite geral PCdoB, para indicar uma pessoa que pudesse ir lá em Sobral fazer a gestão de esporte e juventude. Ah, sua primeira gestão foi de esporte e juventude em Sobral. Aí eu fui para lá, passei 2 anos em Sobral. Foi assim uma era a sua experiência cidade, extraordinária, porque eu voltei para a minha cidade. voltei a encontrar amigos, voltei a encontrar pessoas. Então foi um mergulho extraordinário assim na minha percepção de vida. Fiquei lá por esses 2 anos, né? Foi muito rica a experiência com o Leônidas, experiência de poder conhecer a experiência de Sobral, que hoje é cantada em verso e prosa, né, com uma experiência riquíssima. Eu tive a oportunidade de ver de perto a dinâmica de gestão que eles tinham ali, especialmente ali na educação, no esporte, na cultura, que era uma coisa que funcionava muito articulado ali naquele período. Né? Então, fiquei com muita alegria, aprendi muito ali naquele processo. De lá, eu vim para Maranguape, né? Sendo exportado, estou exportado Maranguape, já. Né? E vim para Maranguape e rapidamente, quando eu cheguei em Maranguape, passei 3 meses como chefe de gabinete da prefeitura, do prefeito Jorge Valentim, e aí recebi um convite para ser secretário de Educação do município. Né? Porque eu era professor, tinha uma formação, e aí fui, né, para ser secretário de Educação. Era o período que eu estava terminando o mestrado. Né? Tinha acabado de terminar o mestrado. Né? Em 2009, eu defendi a tese, em 2009, eu fui para Sobral. Eu fui para Sobral em 7, né? Terminou a tese em 2009, foi para Maranguape. Em 8, terminei a tese, e em 9, né, fui para Maranguape. Aí fiquei em Maranguape 4 anos, como secretário de Educação. Foi também uma experiência extraordinária. Né? Tive oportunidade de encontrar assim, um grupo de pessoas, de professores, educadores, técnicos muito interessados na cidade. Maranguape ela respira, né, arte também, né, respira essa questão do humor. Tem uma tradição cultural importante na cidade, é uma cidade pouco conhecida acerca desse aspecto, mas é fantástica. E eu tive a oportunidade de conviver com essas pessoas, aprendi muito. Então, em 2012, eu saí da gestão de Maranguape, fiquei aí até setembro de 2013, né, sem estar na gestão pública. Né? Quando foi em 2013, 6 de setembro de 2013, o PCdoB me indicou, né, para assumir a Secretaria de Esporte do Estado. E eu fui ser secretário de Estado do Esporte no final do mandato do governo Cid Gomes. Também foi uma experiência extraordinária trabalhar com o Cid, uma figura, digamos assim, bastante destacada nessa questão da gestão, muito determinado, assim, uma grande figura de referência nessa história da gestão. Pude também ter a experiência de participar da gestão do esporte do Estado, como secretário de Estado, e a experiência me deu assim, muitas alegrias, entre elas a criação de uma lei de incentivo do esporte, a única lei de incentivo ao esporte aqui do Estado. Eu tenho a felicidade de ter ajudado a construir. Maravilha, né? Parabéns. Assino essa lei com na época, governador de exercício, Zezinho Albuquerque, né? Ela está no Diário Oficial, quem quiser acompanhar e ver. Né? E aí, depois desse período, aí, eu fiquei até 2014 no esporte. Quando foi 2015, né, a gestão do Camilo Santana, o governador Camilo convidou o Inácio Arruda, o senador Inácio Arruda, para assumir a Secretaria de Ciência e Tecnologia, né? E eu tive a felicidade também de ser convidado pelo Inácio e o PCdoB, né, para assumir a Secretaria Executiva da Ciência e Tecnologia. Aí fui secretário de Ciência e Tecnologia até abril de 2016. Em abril de 2016, né, em abril de 2016, acumulando. o partido precisou, né, de um quadro para substituir a vereadora Eliana Gomes, que ia ser candidata. Funci, né? Né? Funci não, Habitafor, Secretaria de Habitação. Como eu tinha experiência nessa área urbana e etc. e tal, o pessoal avaliou que eu seria um nome que poderia ter
condições para viabilizar essa tarefa. O partido conversou comigo e eu vim para Habitafor, fiquei na Habitafor até 2016, fui secretário de Habitação do esporte para de educação Fortaleza. para casa. Vai juntando aí. Aí, quando foi em 2016, eu já estava certo, decidi, agora eu vou fazer o meu doutorado, minha seleção, porque a situação é preciso, etc., organizar a vida e tal. Aí, quando foi em 2017, segundo mandato do governador, do prefeito Roberto Cláudio, o Evaldo Lima, nosso vereador, né, destacada liderança da cidade, do campo cultural, o Evaldo foi convidado para ser secretário de Cultura. Grande parceiro. Né, em 2017. Aí o Evaldo me convidou, né, Gilvan, vamos aqui ajudar aqui na tarefa. Aí eu disse, rapaz, Evaldo, Evaldo, eu gosto muito de você. E gosta da cultura gosto também, da cultura, eu vou ficar aqui com você. Pronto, aí o Evaldo me convidou, eu fiquei na equipe durante 2017, ajudando o trabalho, um trabalho importantíssimo. Evaldo foi uma liderança muito importante nessa retomada do movimento cultural, especialmente nessa questão de regularização, né, das demandas que existiam, né, financeiras, editais atrasados. Ele colocou tudo isso em ocupação da Secult, resolveu essa questão. A gente trouxe aqui a Silva Moura, ela contou lá. Pois é, pautou isso, né? Pautou isso assim, de forma muito forte, né? E foi peça fundamental nessa restauração dos setores culturais no âmbito do município. Em 2018, o Evaldo vai ser candidato, né? E aí ele me convida, o partido decide, né, que eu devo dar sequência ao trabalho do Evaldo. Então, eu entro como secretário de Cultura titular, né, em abril de 2018. Né? O Evaldo fica 1 ano e 3 meses, e eu assumo em abril de 2018. E aí eu passo, até 2020, a atuar como secretário de Cultura. Mas já nesse período aí, de 2017 em diante, foi quando eu tive a grande surpresa de estar diante assim, de uma grande matéria-prima extraordinário, que era o Carnaval de Fortaleza. Pois é, e nós vamos chegar nessa sua convivência como gestor do Carnaval. Depois você sai, né, vai fazer o seu doutorado, né, que você começou em 2000 e... Quando o seu doutorado? Eu comecei o doutorado em 2023. Pois é, né, tem esse ato aí, pandemia, né? Pandemia. Tal, não sei o quê, saiu da Secult. E você escolhe, vamos entrar agora nesse tema que é interessante, porque é a sequência aqui dos nossos programas, né? Chegando, a Vânia falou sobre 36 até 2020, e você escolhe como tema do seu doutorado o Carnaval de 2020 até, digamos, a atualidade, esse momento mais atual. Por que, Gilvan, esse momento? Olha, primeiro assim, por que escolher o Carnaval, né? Quando eu fui fazer a seleção do doutorado, em 2023, eu estava muito certo de buscar um tema que fosse vinculado à cultura. Porque, por razões, digamos assim, históricas, né? E por razões assim de interesse nesse setor, né? Eu tinha passado os últimos 4 anos atuando nessa área e, convenhamos, aqui eu faço uma declaração de forma muito tranquila, né? Se tem um setor por onde eu passei, né, na gestão pública, que mais me deu calma, mais me deu tranquilidade, né, apesar de todos os problemas que há a gestão pública, foi estar atuando no setor cultural, sabe? Porque assim parecia algo que eu estava, digamos, em casa, né? Eu não me sentia um gestor que vem, sabe? Porque, principalmente, você gosta da área. Né? Eu gosto da área, porque você entendeu? se sente... Você é um artista, você é formado em audiovisual, é formado na né? música, só não atua como artista. Mas... Você gosta e isso faz uma diferença imensa. Né? Então, assim, eu queria muito atuar, fazer uma pesquisa nessa área da cultura. Então, eu disse, olha, do que eu tive de última experiência, a experiência, para mim, mais grande, né? mais grandiosa, mais assim, que eu acho que tem uma dimensão ainda pouco estudada, pouco compreendida na nossa realidade, é o Carnaval, né? Porque o Carnaval, no que ele se transformou, de longe ele expressa, né, a sua riqueza cultural, riqueza de compreensão social, né, de percepção das diferenças, das desigualdades sociais, culturais, a imagem, a identidade do povo, entendeu? Então, isso é pouco estudado, né? E apesar de ter sido muito estudado Brasil afora, eu acho que a gente tem uma lacuna muito grande no Ceará em relação a esses estudos, né? Eu acho que, pelo que eu andei já pesquisando, você tem destacadas pessoas que têm pensado sobre isso. Mas é muita coisa ainda que está em aberto, sabe? Muita lacuna para estudar. E eu disse, olha, eu vou me meter aqui, né? Porque
já que eu acho que, assim, que tem muita gente estudando lá fora, pouca gente estudando aqui, poucos estudos a gente tem acesso, então eu vou aqui ver o que é que dá, né? Pô, aí eu fui atrás, E sua né? tese, só um instante, ela se restringe ao Carnaval de Fortaleza, a partir de 2020 até esse período atual, ou você faz uma abrangência maior Pinga, em assim, olha, relação? eu primeiro, como você sabe, a gente é selecionado num projeto. Esse projeto, quando você entra, você vai trabalhando esse projeto. Então, eu tive a felicidade, até agora, de ter uma orientação, né? Minha orientadora é a professora Linda Gondim, né? Ela é uma experiente professora da Universidade Federal do Ceará, né? Mas tive também, até agora, assim, uma troca muito, muito positiva com professores, com colegas, né? Então, tive trocas com professores da experiência de César Barreira, né? Professores da experiência de professor Fábio, né? Professores como Leonardo Damasceno. Então, a gente vai trocando, Daniel Nirilim, a gente vai trocando essas impressões dentro da universidade e com colegas, porque a gente está o tempo todo ali trocando com colegas a percepção dos projetos de cada um, né? Então, você entra com um projeto, vai ajustando esse projeto, é claro que ainda vou ajustando ainda, mas hoje, qual é a minha percepção da minha pesquisa? Eu estou pesquisando, e você sabe que o Pinga é uma pessoa ousada, né? Trazer para cá um pesquisador que está iniciando. Não, mas você não está iniciando. Está iniciando. Você, pelo seu currículo, aí já mostrou que você iniciou isso há 20 anos atrás. Apenas você está sistematizando e canalizando para o Carnaval. Tá certo. Na realidade, a sua experiência como gestor já carrega esse seu conhecimento, esse mergulho no Carnaval. O que você está fazendo é canalizando, né, isso na sua tese. Tá Né? certo. Então, eu peguei e fiz assim, olha, para poder primeiro você ver o Carnaval, você precisa fazer um bom recorte desse Carnaval. Então, eu estou resolvendo, pelo que eu tinha estudado, o que eu percebi? Há sempre uma ideia no ar, né? Isso não é de todo mundo que já estudou isso, né? E você começa a ver isso também no senso comum, quando conversa nas pessoas, aquela velha máxima: Fortaleza não tem Carnaval. Fortaleza é uma cidade sem Carnaval. Isso é uma máxima que se arrasta durante muitos anos. Isso não é uma coisa recente, é uma coisa que, se você for pegar, a ideia de Fortaleza não ser uma cidade de Carnaval é uma coisa que incomoda, inquieta, né? Quando você olha a tradição de uma cidade que já teve diferentes formas de brincar, de fazer as suas festas carnavalescas. Bom, isso digamos assim, que é a referência mais geral. Quando você vai aproximando, né, o seu trabalho, a sua lupa, digamos assim, eu resolvi olhar para aquele momento que eu considero, talvez hoje, significativo em termos de construção dessa nova fase. É como se houvesse uma ressuscitação desse Carnaval, né? Vamos dizer assim, que é como se, na verdade, a gente sai de uma fase praticamente no chão, na lona, né? Que a cidade não tinha Carnaval, as pessoas, quando se referem a Carnaval, vão para o interior, vão para as praias, vão para Olinda, vão para Recife, os com mais dinheiro vão para o Rio de Janeiro, não fica ninguém em Fortaleza. Essa fase, ela é ainda, se você sair perguntando às pessoas na rua, elas vão dizer, as gerações atuais vão achar estranho. Mas você está falando que não tem Carnaval? Tem Carnaval, mas as gerações anteriores, ela vai dizer, tem mesmo e tal. Se ela não foi, aí que ela acha que não tem mesmo. Mas aí eu percebi isso, eu disse, não, onde é que esse momento começa a virar? Né? Esse momento começa a virar na década de 80. Né? Acentua na década de 90. E vai ganhar uma dimensão, digamos assim, que muito mais ampla e mais estruturada a partir dos anos 2000. Quando entra a gestão pública atuando aí, né? Especialmente a gestão da prefeita Luiziane Lins, né? Que ela dá uma virada nesse processo, é quando vai ocasionar, eu diria que objetivamente, um protagonismo da cultura sobre o Carnaval, que até então a cultura não tinha um protagonismo sobre o Carnaval. Isso vai ocorrer em função da institucionalização da própria cultura, de uma fundação que vira secretaria, da existência do sistema de cultura municipal, né, da existência de editais que dá digamos assim, regula e democratiza o acesso, transfere de forma regular os recursos públicos. Então, tudo isso é uma engrenagem que ela vai redimensionar a estruturação do Carnaval de Fortaleza a partir de 2000. Então, o meu foco de atuação é como se deu, estou atrás de saber como é que se deu o crescimento desse Carnaval a partir de 2000, considerando a intervenção do poder público, mas, sobretudo, eu estou atrás de saber o que isso gerou nessa cadeia do Carnaval, né? Como é que esses grupos se revitalizaram, como é que eles estão se recriando, como é que eles estão alcançando sustentabilidade. Porque eu estou com a impressão, Pinga, eu não posso afirmar porque eu ainda estou pesquisando,
é que há diferenças, né, ocorrendo na cidade nesse processo dos últimos 20 anos. Eu estava vindo para cá e lendo um artigo daquele publicitário de Zanguanais, né, e ele dizendo que um século aconteceu nos últimos 20 anos. Eu acho que vou começar a concordar um pouco com ele, porque, na realidade... Eu não estou falando isso porque, assim, porque a gente está falando desses 23 anos, do ano 2000 para cá, do século XXI, nós estamos falando de toda essa modificação em termos de comunicação, né, da existência dessas ferramentas, dessas plataformas, do que isso está produzindo dentro da cadeia, do registro. Você vê que os pesquisadores têm grandes dificuldades de registrar, né, o carnaval, de encontrar fontes confiáveis, porque, se você observar, os jornais, você não encontra jornais com facilidade quando você desce da década de 70 para trás, né? Então, você não encontra com facilidade. Se você for descer muito mais, você vai ter que recorrer aos memorialistas, né, a turma que escreveu nos jornais mais antigos. Eu vou ser uma fonte primária para você e fazer umas provocações aqui. Fonte primária, para quem não sabe, quem está pesquisando, é a sua própria experiência, né? De você dentro no estudo, dentro do objeto de estudo, não é isso? Isso. Eu não sou da academia, não, mas eu concordo, eu acho que eu vou fazer umas provocações aqui, porque eu começo no Carnaval de Rua institucionalmente em 2000, por incrível que pareça. É o ano que eu saio na avenida com o Ars de Ouro. Mas eu já convivia e dialogava com alguns grupos. E é fato que a gente sabe, vamos aqui, eu vou dizer algumas coisas assim, né, que são referências para você, inclusive. Você tinha já, antes do ano 2000, de 90, você já tinha o pré. Mas o pré era só o pré. Não existia o diálogo do pré com o carnaval. Os blocos de pré não saíram no carnaval até 2000, nenhum. Eles faziam pré e iam embora. O pré já estava se consolidando em 2000. Segundo, então, o carnaval até 2000 de Fortaleza, ele de rua, ele se exemplificava apenas na Domingos Olímpio. E a falta de organização do poder público de reconhecer essa importância desse carnaval, de inclusive gerir minimamente esse carnaval, fez com que, em 1998, sequer tivesse a Domingos Olímpio. Não teve. Eu sei porque na gestão de um grande parceiro meu, e a dificuldade era tão grande que não teve o Carnaval do Domingos Olímpio, em 1998. Apenas o Maracatu-Baubá sai em forma de protesto na avenida. Então, era assim, não teve carnaval. Então, se só tinha Domingos Olímpio, não tinha pré, não tinha nenhum bloco que ainda fazia carnaval, podemos dizer que em 98 não teve carnaval em Fortaleza. Aí eu me lembro dessa confusão, porque quando eu entrei, foi em 99 para 2000, e aí nós vamos ter que ver a importância da Federação das Agremiações Carnavalescas, tendo à frente o Calé, no embate com o Barros Pinho, que assumiu a Secult, a Secretaria de Cultura na época. Só que o Barros Pinho, diferentemente do gestor anterior, ele vinha como ex-prefeito da cidade, ele vinha com um capital político grande, e ele podia chegar no gestor, que eu não sei se era o Cambrai ou o Juraci, um desses dois aí, e ele podia chegar na cultura e dizer, eu quero essa verba aqui, porque a cultura não tinha, como não tem hoje ainda, né, verba própria, mas o sistema está sendo aprovado, graças a Deus, e vai ter verba. Já tem esse ano de Blanc, que é uma espécie de verba, mas ela vai ser institucionalizada constitucionalmente. Então, ele chegou lá com esse capital político. E você sabe que é diferente, uma pessoa chegar com favor, ela já é o próprio favor. Então, a cultura não precisa ter verba, a verba já é a pessoa está lá, ela não pode brigar por um centavo. E o Barros chegou batendo. E nós batemos no Barros Pinho. Teve reunião lá de quase ter vias de fato, naquele anfiteatro da Fundação, a Federação com o Barros Pinho. Eu me lembro disso. Vias de fato, em 99. Eu não sei o quê, cadê a verba? Eu não sei a verba, não sei o quê. E o Barros Pinho, poeta, escritor, capital político, ele foi o primeiro que conseguiu. Eu vou dar uma verba para você. Se você for atrás, eu não tenho isso no caderno escrito, da Domingos Olímpio, as verbas, até 2000, e do Barros Pinho para frente, você vai ver que é um salto assim, de 10, 20 vezes mais. Se o pessoal recebia R$100 assim, para fazer a Domingos Olímpio, com o Barros Pinho passa a receber R$1.000, R$2.000. Então, isso fez uma diferença na Domingos Olímpio, a partir de 2000.
Paralelo a isso, então pronto, a Domingos Olímpicos começa realmente a renascer em 2000, é uma provocação para você. Eu acho importante esse seu marco de 2000, porque isso vai de fato acontecer, vai melhorar cada ano, se estruturar cada ano, ter arquibancada, ter um melhor som, ter não sei o quê, mais agremiações, etc, etc. Paralelo a isso, algumas iniciativas de blocos, surgem blocos de carnaval. E aí a outra provocação é que talvez esse primeiro bloco de carnaval seja o sanatório. O sanatório começa no domingo e terça de carnaval, começa no começo dos anos 2000, não é 2002, 2003, 2004, mas é depois, um pouquinho depois. E ele vai fazer o seguinte, vai fazer, dizer, bom, dentro das Domingos Olímpicos já tem esse bloco ali. E 2005, com a Luiziane, eu coordenei o carnaval, outra provocação, eu coordenei o carnaval em 2005 da prefeitura, eu disse, não, eu vou liberar a Repense Pré, mas eles vão ser obrigados a sair no sábado na Domingos Olímpicos. Era a minha ideia nesse carnaval de 2005, e aí é um registro histórico, não tem isso, era exatamente dizer assim, bom, tem um pré, tem um carnaval, mas vocês vão ter que ficar no carnaval, pelo menos até sábado. Vocês vão sair na Domingos Olímpicos. Então, os blocos de pré, em 2005, no primeiro ano da Luiziane, saíram na Avenida Domingos Olímpicos. Quer dizer, o pré começa a chegar e muitos começam a permanecer e a manter seus blocos de pré de 2005 para cá no Carnaval. E, por último, a outra provocação, que eu acho que corrobora com sua concepção de mudança ampla, é que até 2005 não existiam os polos. Os polos foram criados a partir de 2006. Pela Luiziane. E aí é um marco, realmente é um marco dela, criar um polo, outro polo, outro polo. E esses polos é que vão gerar hoje essa quantidade infinita de polos, de uma gestão pública, os blocos independentes, os de pré que permanecem Carnaval e o Domingos Olímpicos minimamente fortalecido. Então, eu fiz esse apanhado aí, eu não sou sociólogo, nem estou no doutorado, mas eu acho que você tem razão. Essa amálgama, essa matéria-prima, tem tudo para você desenvolver um grande trabalho, porque realmente você tem razão. É um século em 23 anos. Eu acho que tem uma coisa, Pingo, eu acho que muito, muito bem colocada essa sua questão. E, assim, quando você vai começando a estudar, porque, assim, quando eu estou fazendo esse recorte, mas, por exigência da própria pesquisa, eu preciso examinar outras experiências, né? Claro que eu não vou fazer analogia, não vou comparar, não vou fazer estudos de caso dessa experiência, mas é impossível você fazer um estudo do Carnaval no Ceará, no Carnaval em Fortaleza, você compreender em profundidade o que foi o Carnaval litorâneo, o que foi o Carnaval da Praia de Iracema, com aqueles grupos pioneiros, né, que foram fundamentais nessa articulação, com perfil, inclusive, de Carnaval de cortejo. De pré, né? Mas quando a gente fala que foi o Carnaval litorâneo, você tem que dizer o que é o Carnaval litorâneo, porque ele ainda existe. Não, claro. Ele ainda está lá. Claro, né? eu estou falando o que foi daquele período que tinha um foco, que ele tinha né? primazia, tinha né? primazia, né, no processo. E o que foi o que é de Benfica, também um carnaval de cortejo, né? Marca que esses carnavais não tiveram. Mas que eram pré, né? Só lembrando que né? tantos... Que eram pré e que não tinha... Todos eram prés, né? Nenhum era carnaval. Não tinham sustentação, digamos assim, financeira, faziam de forma muito criativa, buscavam apoio, etc. E tal, foram pioneiros desse ponto de vista. E esse pioneirismo é o pioneirismo que vai criar as condições, na minha impressão, né, vai criar as condições para que você tenha uma nova modalidade, né, a partir de 2000. Mas eu acho que, antes disso, é preciso que você examine, né, e aí é isso que eu estou tentando estudar e até como referência. Quando você olha, por exemplo, a ideia do carnaval de rua, né, no Brasil, especialmente em Fortaleza, isso foi muito forte. Aqui tem dois caminhos, né? Aqui eu estou resumindo hoje essa ideia da seguinte forma: aqui você tinha um carnaval forte de clubes e um carnaval frágil nas ruas, né? Isso é uma marca histórica do Carnaval de Fortaleza, né? Por que esse carnaval foi frágil nas ruas? Aí pode ter muitas interpretações, e as lacunas que eu falo teórica desse processo, né, é que a gente vai precisar revisitar para examinar, né? Porque quando você pega, por exemplo, pegar aqui a experiência do Rio de Janeiro, que é uma experiência muito importante, tem uma pesquisadora chamada Maria Isaura Pereira de Queiroz, que ela é uma pesquisadora-chave, né, e ela acabou guiando muitos dos estudos, que ela faz uma separação, né, em etapas do que foi o Carnaval no Brasil, né?
Ela fala que o carnaval até 1850 perdurou o intrudo, né? De 1850 até 1930, 1940, perdurou o chamado Grande Carnaval, como ela chama, o Carnaval veneziano, influenciado já pela França, pela Itália, etc. E tal. E o Carnaval, a partir de 1940, é que ela considera o Pequeno Carnaval, que é o chamado Carnaval Popular, quando vai surgir as escolas de samba no Rio de Janeiro e vão alçar voo. A experiência do Rio é muito interessante, né? Quando você vai começar a estudar um pouco mais, essa ideia dela é forte, porque ela, inclusive, vai influenciar muitos pesquisadores. Na verdade, a grande marca dela, que eu acho que é fundamental, é que ela compreendeu o carnaval como um carnaval extremamente entrelaçado na experiência do Rio com a questão urbana, com as reformas urbanas que estavam acontecendo no Rio de Janeiro. Desde a abertura de ruas, né, com a disputa que estava se dando ali entre os escombros da monarquia, né, os escombros da escravidão, né, e o surgimento da república, uma república que queria se afastar, né, da monarquia, e tudo aquilo que lembrasse a monarquia, né, que vinha, por exemplo, da escravidão, os negros, né, os mestiços, os pobres, tudo isso era rejeitado como se fosse, né, algo que não estava vinculado à chamada civilização. Então, a tal da Belle Époque, né, que foi estudado no Brasil todo e aqui também, você vai perceber isso. Há uma forma da elite, né, desejar a civilização, desejar a chamada modernidade, desejar-se francesa, né? Desejar-se francesa, né? E ela, ao lado disso, ela rejeita, né, toda e qualquer aproximação com o chamado povo popular, que são os negros, são os pobres, são os mestiços, né? Então, esse processo é interessante, porque quando ela amarra, por exemplo, o intrudo até 1850, é preciso estar atento, porque outros pesquisadores, por exemplo, eu estou estudando uma pesquisadora chamada Clementina Cunha, que é uma figura muito interessante, que ela estuda, o livro chama-se Ecos da Folia, né? História Social do Carnaval Carioca entre 1880 e 1920. Ela vai dizer exatamente que essa visão do intrudo, né, precisa ser melhor percebida, porque o intrudo ele era visto como tudo, como você localiza o intrudo apenas naquelas coisas das brincadeiras, né, jogar laranjinha, jogar água, não sei o quê, que hoje tem os nossos herdeiros são os melamelas, né? Quando você imagina só isso, você circunscreve muito, né, a ideia do que representou o intrudo, que, na verdade, o intrudo ele perdurou por muito mais tempo na história do carnaval. E né? que não tinha só esse caráter. Na né? verdade, ele não Os tem... Os grupos já dialogavam ali dentro. Todos aqueles grupos que não eram considerados, digamos assim, do tal discurso civilizatório, eles eram considerados intrudos. Eles não eram reconhecidos, né? Você já tinha os maracatus. Você vai ter os cucumbis, né? Os maracatus, os Zé Pereiras. Aqui né? mesmo, no os final papangus, do né? século XIX, né? Então, assim, é interessante isso, porque quando você vê isso, é a própria expressão do carnaval de rua. Porque é aquela expressão que não está ordenada por ninguém. Da mesma forma que agora, recentemente, no século desses 23 anos, você tem aquele carnaval que foi, de alguma forma, tornado um produto de mercado, que são das escolas de samba, e você tem o fortalecimento popular dos blocos, que antes você tinha, mas você não tinha como tem hoje. Né? Nos 20 anos, o carnaval de blocos no Rio se fortaleceu, pelo menos você tinha bola preta, não sei o quê, não sei o quê. Hoje você tem centenas de blocos. 400, estão falando de 400 blocos no Rio. Pois é, que acontecem em paralelo àquele desfile grande da escola, que permanece com suas qualidades, lógico, como grandes espetáculos para exibição, inclusive televisiva, mas não tem mais o monopólio. Não existe mais esse monopólio, porque antes era só aquele, ou só um ou outro bloco. Então, essas dinâmicas, me permita você, que é um sociólogo, mas eu acho ótimo você é o especialista. Essa visão que você coloca, porque eu me lembrei dos maracatus pernambucanos, dos grupos aqui, e aí você diz, não era só o Mela, né? Não era só o intrudo, ao contrário. Eles não eram reconhecidos, né? Então, pelos que dialogavam, pelos que cronistas, pelos que escreviam, que só reconheciam os clubes. E né? tinha um preconceito muito forte. Pois né? O preconceito de muitos cronistas mais conservadores, você vai perceber. Quer dizer, quando eles vão tentar implantar as tais sociedades carnavalescas, eles começam a fazer um discurso, né? E você vai encontrar esse discurso no Rio, vai encontrar esse discurso em tudo que é lugar que você for olhando. Eu começo a ver isso aqui no Ceará. Esse discurso é um discurso de muito preconceito contra todas as formas
digamos assim, que são de carnavais, de brincadeira, que não são as brincadeiras que eles vão querer impor. Que a sociedade carnavalesca, em outra tradução, são os primeiros carros alegóricos, são depois os cursos, né? Os cursos dos carros, Né? aqueles desfile São dos o desfile carros, dos né? carros, onde as fantasias, os confetes, né? Porque, assim, Os desfiles das fantasias que eram produzidos pelo que o Prachete bem colocou de forma muito pelas pessoas que tinham poder econômico, né? Ou artistas abnegados, não todos, mas os artistas que quando quer mesmo, isso. né? Ele passa por cima da dificuldade econômica que faz, mas É. que não eram populares, não eram pessoas Não, lá do bairro que não. estavam fazendo aquelas fantasias luxuosas, Não. né? E é interessante que assim, então assim, a primeira coisa, o intrudo é muito mais digamos assim, que um grande movimento que atravessa o carnaval, muito mais largo do que se imagina, apenas uma etapa. Então por exemplo, eu estou me afastando dessa ideia de etapa, então estou achando que isso tem um entrelaçamento muito maior dessa coisa, porque isso vai bater no carnaval de rua, são essas formas não reconhecidas, são essas formas da brincadeira, do lúdico, do humor, né? da pilheria, né? da irreverência, da crítica. Isso é uma coisa extraordinária, que o carnaval é da essência dessa resistência. Né? Tem duas falas de dois cronistas que eram da elite, que revelam muito bem isso. Quando o Gustavo Barroso fala dos maracatus na infância, ele disse que tinha medo e se vingava deles, né? Se fantasiando de papangu. Quer dizer, ele não era do grupo, ele tinha medo porque ele não era do grupo, não vinha com o grupo, ele era de outra classe social e tal. E o João Nogueira fala que era uma música triste, feia, que as coisas eram feias. Quer dizer, são visões preconceituosas, de alguma forma, de ambos, sobre essa manifestação. Por isso que quando eu me balizo agora no maracatu, não considero essas falas como referência de uma realidade, né? Porque esses grupos não tiveram a oportunidade de escrever suas memórias. Né? E está aí a grande dificuldade. Eu acho que, por exemplo, o registro, né? Você vê que esses grupos eles foram não só marginalizados por esse chamado discurso oficial, que impõe novas formas de brincar. Então, assim, na verdade, essas novas maneiras de brincar, que é o curso, que é as sociedades carnavalescas, que são a predominância dos clubes, dos blocos de clubes, né, das fantasias mais ricas, mais bem estruturadas. Essa é uma modelagem que vai atravessar o século, né, que vai encontrar, por exemplo, na experiência do Rio, o samba, né, vai encontrar o samba, vai encontrar as escolas de samba, com particularidades muito interessantes também, porque às vezes as pessoas dizem, a escola de samba surgiu Não, a escola de samba tem toda digamos assim, um percurso, né? Você fala assim, como é que a escola de samba virou espetáculo, né? Porque não dá para a gente aprofundar, mas é uma discussão bem interessante que é preciso fazer, né? São tantas nuances, né? Tem uma autora que eu você acho, enxergar tem uma sociologicamente antropóloga, a coisa, né? Pingo, que eu até te recomendo, que é fantástica, talvez até você tenha lido, você é uma pessoa estudiosa também, Maria Laura, né? Viveiros Cavalcante. Essa figura estudou o carnaval na perspectiva da escola de samba, né? Ela estudou uma escola de samba. E o que mais me chamou a atenção foi a construção da escola, né? Assim, da ideia de que você tem um enredo é construído, né? É pensado, é trabalhado o enredo com uma grande narrativa. Depois que essa narrativa está pronta, ela junta ali os compositores são orientados para poder construir aquela narrativa. Tem compositor que consegue resolver rápido, tem compositor que não resolve rápido. Ela conta até uma história, por exemplo... Hoje não é um compositor. De uma escola de eu samba. Vi um compositor uma composição com 20 autores. Ela conta até uma história, por exemplo, da Semana de Arte Moderna, né, que tem uma escola de samba que botou esse tema, um carnavalesco. E aí diz que o pessoal ficou louco, porque que coisa é essa Semana de Arte Moderna? Os compositores saíram desesperados para saber o que era essa Semana de Arte Moderna. Ou seja, aí ela fala, tem até uma fala que ela coloca de um compositor muito interessante, que ela diz que o compositor fica ali tentando entrar na cabeça do carnavalesco, ou seja, essa figura do carnavalesco. É interessante a gente observar que no Rio de Janeiro, especialmente nas escolas do Rio de Janeiro, houve uma grande parceria não formalizada com a turma da Escola de Belas Artes. Então, a turma da Escola de Belas Artes, alguns arquitetos importantes, né, cenógrafos, figuras que estavam se formando ali, esse pessoal se transferiu para dentro das escolas de samba. E, de certo modo, esse povo traz um conhecimento erudito, né, na forma de pensar o desfile da escola. É uma lógica barroca, né, é uma lógica, de certo modo, digamos assim, muitos deles representam óperas, né? Então, assim, é um espetáculo que está se dando ali, né,
que não é nem dança, é desfile mesmo, né? Você está ali correndo ali, né? Até porque também o andamento do samba lá, né? aumentou muito, virou uma marcha. Pois é, uma marcha, né? Quase. Então, assim, aí essa cadeia, né, de um enredo, né? Essa cadeia de um samba, né? Essa cadeia depois de você que vai passar para a construção das alegorias, né? Das alas, né? Das fantasias, da produção colaborativa das fantasias, do barracão, né? Gente, isso é fantástico, né? Porque você percebe um trabalho comunitário extraordinário, no caso da experiência do Rio de Janeiro, atravessado pelos padrinhos, né? Porque lá o recurso público só entra depois, né? Tinha toda aquela história, ali, né? Às vezes, ligada, né, aos organizadores dos bairros, algumas pessoas, né? Que tinham a liderança, né? Entra, na verdade, o jogo do bicho também, como financiadores. Parada, né? Ou seja, mas quando você vê essa experiência da escola de samba, você diz assim, nossa, essa experiência, como é que essa experiência vai ser transplantada para o resto do Brasil? Interessante. Eu vou perguntar só um parênteses, abrindo, você vai passar o carnaval onde, Gilvan? Eu vou passar o carnaval em Fortaleza. Eu pensei que você ia para o Rio, porque você está empolgado. Essas suas falas, cara, são tão interessantes. Ontem eu estava escutando um artista, que eu gosto muito, que é Gilberto Gil. Gilberto Gil foi fazer um show na Escola Politécnica da USP, em 73. E gravaram lá um trecho do show dele, 30 minutos. Ele começou a tocar no violão, fazer o ritmo do afoxé. Não sei se tu conhece a gravação integral. Sim. Você pode assistir, é 30 minutos de fala, não tem imagem, é só fala. E ele começa a falar dos afoxé, que encontrou o Didi, que era no afoxé antigo, e explicou o que era afoxé. Aí perguntou, cadê os afoxé? Aí o Didi diz... Antes ele até tem umas falas engraçadas, que ele diz, não, por que Gandhi? Não, porque deu na veneta botar Gandhi. Aí ele fala dos malês, né, que era uma mistura do negro do norte da África, que era muçulmano, com a Índia, que o afoxé é uma coisa na Bahia meio Jorge Ben, né? Índia com África. E no final ele pergunta, cadê? Não, está se acabando, que os diretores estão brigando, tem até uma roupa aí diferente que compraram para não amassar. Cara, ele faz uma fala rimando de 30 minutos. É incrível, é lindo. Tu vai ver, sociologicamente pensando, ele vai contando a história toda do afoxé até chegar um momento lá do carnaval da Bahia, por causa das disputas. Aí ele diz, não, está se acabando, a diretoria estão brigando, os diretores estão brigando, não sei o quê. Isso ele... Porque os diretores estão brigando e não sei o quê. Aí terminou o carnaval, fui para o Rio. Aí quando cheguei lá, fui trabalhar e fiz a música Filhos de Gandhi. Pedindo para o pessoal dos orixás se reunir, né, para ver se voltavam a afoxé. Então, eu me lembro agora, você falando da escola, da dinâmica que o carnaval possui e que cada grupo ou cada segmento desse carnaval também possui, né? Sim. Eu estou falando aqui do Rio de Janeiro, mas assim, porque eu também estou estudando a experiência de Salvador, né? E também estou olhando a experiência de Olinda. Claro que lendo sobre essas experiências, porque a gente precisa lê-las e estudá-las para ver os pontos de contato que isso tem com a nossa experiência, né? Com a nossa experiência. Quando eu olho, por exemplo, como é que uma experiência como o Fortal, né? que aniversaria 30 anos, né? Faz 30 anos de atividade, e ela talvez seja uma das experiências mais, né? Digamos assim, consolidada no Brasil, do tipo, né? Você vai perceber que essa experiência ela tem uma matriz, né? Em Salvador, né? É uma matriz que se refere à história do Carnaval de Salvador, né? Que é um carnaval também diferente do carnaval que se instituiu no Rio de Janeiro. Ele tem outro formato. E também, né? De Olinda, de Recife. O de Olinda também vai se transformar no outro formato, né? Ou seja, essa experiência, digamos assim, diversificada, né? Essa experiência, digamos assim, de muitas integrações, de muitas misturas, né? Que vai fazendo o carnaval sendo essa festa. Eu acho que nós já estamos plural, começando, né? a ter um formato. Se você observar nesses últimos 23 anos, a gente começa a ter um formato, né, nosso, de Fortaleza, com a junção dos polos, muito palco, né, menos cortejo. No carnaval tem cortejo, mas menos. Os grupos de pré, quase nenhum ainda permanece como cortejo no carnaval, poucos, mas fazem também. Domingos Olímpicos, inclusive com o acréscimo dos afoxés, que é algo que é recente. Sim. Acho que é de 15 anos para cá, porque antes não tinha essa categoria, começa um afoxé, outro afoxé, outro afoxé. Hoje tem os afoxés. Antes nós tínhamos só o cordão, o bloco e a escola de samba e o maracatu. Hoje tem o afoxé também. Sim. E é algo que já são 5 ou 6, eu nem sei, mas eu acho que aí já pode
ser considerado, né, um momento da Domingos Olímpio, eu acho que a gente está começando a consolidar esse carnaval. Se você considerar o ciclo, aí você vai ter os cortejos, polos, cortejos, etc, etc. Vai ter uma coisa diferente. Eu acho que, por exemplo, assim, tem uma... Um pré, né? Tem uma... Eu estou, ultimamente, exatamente atento a essas, do que seria essas especificidades, digamos assim, do carnaval da cidade, né? Porque o diferencial talvez seja isso, que você, com a sua perspicácia, vai enxergando isso muito rapidamente. É preciso que a gente identifique aqui quais são essas características do nosso carnaval, né? Porque quando você normalmente pensa em um carnaval, na cabeça das pessoas tem muitos carnavais, né? Não, e o mais correto seriam muitos carnavais. O sujeito que vai para Olinda com regularidade, na cabeça dele o carnaval é aquilo ali, né? O sujeito que vai para o Rio de Janeiro, que leva mais dinheiro, mais tempo, acha que o carnaval é aquele modelo ali. Embora que você tenha alertado corretamente que os blocos de carnavais no Brasil inteiro explodiram, né? São Paulo, você tem 600 blocos em São Paulo. E São Paulo, né? eles mesclam desde os blocos de trio aos blocos de cortejo. Você tem blocos... trio. No Rio, você tem 400 blocos, ou seja, todas as capitais, essa questão da explosão dos blocos... Né, eu não sei se Recife tem esse modelo de trio, acho que não. É uma explosão de carnaval de rua. Né? É essencialmente uma explosão de carnaval de rua. E é pré e carnaval também. É pré e carnaval, e também essa coisa de mesclar, né, o cortejo, né, mesclando com esse carnaval de praças, né, o carnaval de palcos. Fortaleza, né, de shows, por exemplo, não etc, tem. Isso o Fortal, né, se você considerar carnaval, também vai ter, mas em Fortaleza não tem trio, né? Assim, não, nem no pré, Fortaleza, nem no carnaval. Fortaleza no pré, não. O que tem algo, não chega a ser um trio, que é bem interessante a experiência que está ocorrendo, são esses blocos que se desfilam na Praia de Iracema, né? Eles estão ali, me parece que incorporando uma certa perspectiva de samba, né? Muitas baterias, né? E vão ali se estruturando numa perspectiva quase de uma escola de samba, né? São os então, blocos, Baqueta, né? Baqueta, esses blocos todos vão e é interessante. O Niso da Cachorra. Niso da Cachorra, né? É uma experiência interessante que vai acontecendo ali também. Então, assim, são essas especificidades. Aí você vai ter, por exemplo, eu vi aqui uma... Eu só não tenho informação se eles saem no carnaval. Eu acho que eles saem. Já saem, estão né? saindo, Já saem, estão né? saindo, eles estão saindo. Eu acho que já em 17 e 20 já se conseguiu fazer com que repita, né, na programação de carnaval essas atividades, né? Você, na sua gestão, lembra lá, tem um edital específico para eles continuarem? Tem duas coisas que eu acho interessante que aconteceram nesse período que foi também que motivou muito essa minha pesquisa. A primeira delas, Pinga, porque assim, eu sempre fiquei muito incomodado com o fato, né, do nosso carnaval ser um carnaval pouco autoral, né? Pouco autoral. Então, eu disse, não, ele é pouco autoral, gente, com a capacidade que nós temos aqui, né, com a quantidade de artistas que a gente tem aqui. Você tem, por exemplo, figuras lá do Lauro Maia, né? Luiz Assunção, passando por Fausto Nilo, né? Fausto Nilo que é um extraordinário, né, compositor, né? Edinardo, Dilson Pinheiro, né? Calé Alencar. Dilson, Calé, Pingo, assim, então você tem uma geração de autores, né? E como é que essa questão autoral ela não se apresenta com força? Daí eu fiquei assim pensando, talvez isso se relacione com a própria estruturação desses grupos, não sei, né? Aí a gente começou a defender uma tese que acabou muito corretamente se afirmando nesse período, que foi elaborar um edital de credenciamento, né? Porque a gente não é preciso que o edital de credenciamento dê melhores condições aos artistas, né, e aos grupos para eles terem um instrumento, né, que eles disputem ali, se eles sejam selecionados pelas suas competências e possa dar mais autonomia, né? E é tanto que a gente conseguiu em 2020, né, conseguir 98% da programação entre pré e carnaval, 90% a 98%, foi realizada com artistas da cidade. Todas. Nós não fizemos... Tinha os artistas nacionais? Tinha, deve ter. Não tem problema ter, né? Aliás, é bom que tenha, porque você estabelece essa integração. Mas a principal base de produção do carnaval, de canto, né, de festa, foi com os artistas cearenses. Não, inclusive, eu quero aqui abrir um parênteses para lhe parabenizar por esse momento, que foi, eu acho, um momento muito lúcido de gestão em relação à festa,
e até pontuar a atualidade, né? Eu tive a oportunidade de conversar com o secretário recentemente de Fortaleza e eu fiz uma análise crítica em relação à vinda do Olodum, por exemplo, para a abertura do Carnaval. E eu disse para ele, se formou muito educada, cortês, eu fiz uma crítica e disse, olha, o Carnaval era aberto sexta-feira com luxo na Praça do Ferreira, todo ano. Quando eu abri o jornal, no sábado, eu sempre via o luxo. Olha que o luxo abriu o Carnaval, o luxo abriu o Carnaval, o luxo abriu o Carnaval. No momento que você coloca o Olodum junto com o luxo, no outro dia eu abri os jornais que, tudo bem, não são ainda são referências, né? Você tem os 2 jornais grandes aqui referenciais, mas você tem as mídias também populares e tal, autônomos, mas eu fui nos 2 jornais. Aí eu vi lá, o Carnaval aberto em Fortaleza com o Olodum. As fotos de ambos eram do Olodum. Então, quer dizer, não que não mereça vir, e é importante essa troca, mas no momento que você bota algo que tem uma difusão maior, uma referência maior nacionalmente, você tira automaticamente o protagonismo do outro que já estava lá, que estava tendo, que estava crescendo. Então, de repente, não, o protagonismo foi para o que veio de fora. Por quê? Tem mais difusão, né, nacional, o outro não tem, embora o público lá fosse o daqui, que já estava lá. Então, quer dizer, são coisas que eu, particularmente, acho que deveriam ser mais levadas em consideração, né? Eu, particularmente, como artista, né? E aí quero reconhecer que, na sugestão, isso foi muito bem pontuado. E fiz essa análise de forma muito sincera para o secretário, que ouviu. Inclusive, me ouviu e eu disse, olha, eu não faria assim, eu até traria, mas não concordo aí na abertura. Deixaria lá os daqui já abrindo, fortaleceria essa abertura lá com outros daqui, porque é sempre uma luta, né? Foi tanta luta para a gente conseguir esses espaços e hoje a gente está de novo abrindo esse espaço, entendeu? Então, é isso que eu acho, eu penso. Eu acho que eu não sou contra a vinda, vai ter pessoas que eu gosto muito do trabalho que estão vindo aí, mas eu fortaleceria esse autoral e achei legal essa sua fala aí. Eu acho isso importante, porque isso é uma questão que me parece assim, é uma especificidade que a gente precisa observar, né? Aqui você destacou aí eu acho que hoje a gente tem grupos aqui extremamente consolidados, assim, grupos que chamam atenção a sua qualidade, né? Eu diria aqui que nós temos o Luxo da Aldeia, nós temos os Transacionais, né? Nós temos Alfazemas, a Superbanda, não é? Assim, para pegar essas, né? Aí você tem artistas destacados, você tem a dispensa apresentação, o Pinho de Fortaleza tem realizado um grande trabalho, e os maracatus, as experiências dos maracatus, acho que o Maracatu Solado mostra uma visão comunitária extraordinária, de agregação, né, de produção coletiva, né, de fortalecimento dessa questão da cultura. Se você pega, por exemplo, eu fiquei muito impressionado, já conhecia de ouvir falar, mas escutar aquela experiência do bloco Doidetu, né, ali da Elisa. Nossa, gente, que coisa mais maravilhosa, assim, a visão humanitária, mas não só humanitária, a visão de pensar a brincadeira, né, pensar o lúdico, né, pensar a arte. Lembra muito da famosa psiquiatra, né, a Nísia, né? Então, quer dizer, você percebe assim a grandeza que a brincadeira é posta, e o carnaval e a festa. Então, assim, eu acho que esses grupos todos eles precisam ter um espaço, um tempo de uma produção autoral. Eu acho que se isso, na verdade, tem um investimento nisso, nós vamos ter uma mudança de qualidade extraordinária, porque não falta talento aqui nesse estado e nessa cidade, entende? Então, assim, eu estou atrás dessas especificidades do que ocorreu nesse período do crescimento do carnaval, né, que é evidente que você vai ter o papel da gestão pública, mas como é que esses grupos estão conseguindo se consolidar nesse período, né? Você tem grupos já com 15 anos, outros grupos com 20, né? Você tem a própria história dos maracatus. Eu estava observando um dia desses, né, como os maracatus eles são históricos, ao mesmo tempo a história deles, né, fora o Ar de Ouro, né, que tem aí, quase né, centenário, né? 36, quase centenário, vai fazer centenário, 90 né? anos daqui uns dias. E Anos, daqui uns anos. você tem quase todos esses maracatus, eles são, digamos assim, criados a partir da década de 90. Né? É verdade. Então, assim, se você pegar a década de 90 e somar aí, né, 23 anos, nós estamos falando de 30 e poucos anos. Então, assim, essa recriação ela é muito poderosa. Os afoxés mesmo, né? Dos últimos 15 anos. Os afoxés, você falou os 15 anos. Então, assim, há uma coisa acontecendo aqui, sabe, na cidade, no estado, em termos de carnaval, inclusive numa perspectiva mais cultural,
né, de conteúdo realmente da identidade da cidade que a gente precisa observar, né? Então, eu acho que esse é que é o grande desafio da pesquisa. Não, esse papel do poder público que você colocou não pode ser negado, né? Inclusive com os editais, né, para as próprias agremiações. Você tem um edital da prefeitura que hoje tem um valor considerável, né? Eu acho importante ressaltar isso. A gente faz análise crítica, mas também tem que reconhecer esse avanço cumulativo, né, que foi a luta toda das agremiações da federação, e hoje você tem um edital com recurso que não é ele é razoável para o carnaval. Eu sempre cobro que teria que ter um edital de permanência o ano todo para a manutenção desses grupos, porque eles são verdadeiros focos de cidadania, de produção. E você tem no próprio estado também de agremiações, né? Aí você tem no estado um valor menor, mas você tem para Maracatus, blocos, cordões e tal, não sei o quê, inclusive para o interior. E é interessante, eu estava vendo o edital do estado esses dias, saiu o resultado parcial, 11 grupos de maracatu no interior contemplados, 9 de Fortaleza. O resultado não é final ainda, mas isso revela que, se você tiver um incentivo, você forma, né? Então, não tinha maracatu no interior, mas pelo menos organizado, nem nessa quantidade, mas como você tem a lei do edital, que tem que ser 50 da capital e 50 no interior, você tinha que premiar 50% dos maracatus aqui. Então, isso fez com que os municípios começassem, tem um edital ali de maracatu, eu vou fazer aquilo. Então, esse papel, e que você muito bem fez quando esteve lá, de entender o que está acontecendo e de potencializar, é importantíssimo, porque não são manifestações que não vivem essencialmente do mercado. Sim. Hoje eu posso dizer que o solar, graças a Deus, graças ao seu esforço, acompanhando os inversos, os orixás e a tudo, é o trabalho grande de esforço que a gente faz, a gente tem muita apresentação, sabe, o ano todo, e esses cachês já ajudam de alguma forma, mas só os cachês não daria para sustentar a sede, toda essa produção que se faz. Mas me chamou a atenção, Ping, exatamente isso. É que agora nós estamos falando, não é mais de um carnaval que acontece naqueles dias e depois o carnaval desaparece. Ao contrário, o que se está percebendo é que essas agremiações, né, esses grupos, eles estão tendo atividade o ano inteiro, né? E isso é uma questão interessante. Isso acho que tem vinculação com o incentivo, tem a vinculação com o planejamento dos grupos, né? Tem relação com a capacidade que os grupos vão tendo de chegar a diferentes segmentos, de construir uma agenda, né? De se autossustentar, né? De buscar fontes de financiamento. Né? Claro que você levanta o financiamento do poder público, mas, veja, a indústria cultural, né? A chamada indústria cultural, que nós conhecemos muito bem, se você pegar, por exemplo, a publicidade, né? A televisão e etc. e tal, esse povo migra, né? Para onde vai ter meios, ter fontes, ter recursos. Então, se você tem, por exemplo, uma produção que ela é ativa, né, que ela é vistosa, ela começa a aparecer, não tem como esses setores não ir para esse país, né? E eu acho que essa agenda, por exemplo, que a gente está percebendo em Fortaleza, né, estava me chamando a atenção duas coisas esses dias que eu estou rodando aí, olhando os grupos. Vigiando. Né? Digamos, observando. Cubando. Vigiando, né? Cubando. Como cearense, cubando. Então, assim, na verdade, o que eu tenho percebido? Tenho percebido, primeiro, que você tem uma agenda muito forte de grupos que não estão dentro da programação oficial. Eu sei. Grupos importantes da cidade estão com programações em bares, em clubes, em restaurantes, né? Estão acontecendo isso de forma intensa em vários lugares. E isso é uma coisa fantástica, porque esses grupos estão abrindo espaço. E a outra que está me chamando a atenção, o olhar dos restaurantes, de alguns setores digamos assim, do entretenimento da cidade, começando a incluir nas suas programações o carnaval, criando blocos de carnaval nesses espaços para atrair a sua clientela, naturalmente, mas imagine que o carnaval está se expandindo, né, em vários setores. Se você pegar, por exemplo, o carnaval, porque os tais blocos de bairros, né, esses blocos, se eles vão se expandindo com mais possibilidade, você vai ter um carnaval na cidade toda. O carnaval dos polos, ele vai ser só uma lembrança, né? Se você só uma referência em cada lugar, mas outros... Né? Mas outros espaços vão criando carnaval polo dos nos polos, seus polos, né? Nas areninhas, e aí vai. Nas artérias, né? Nas artérias que da vão cidade, chegar né? nesse polo. Porque eu fico sempre imaginando, tá bom, a pessoa que não brinca o carnaval no Benfica, brinca onde? Né? Pode brincar na Praia de Iracema, não sei o que e tal.
Mas, gente, e o pessoal que está lá Bom Jardim. No Bom Jardim, está no Siqueira, está em... Zé Walter, essas pessoas estão brincando o carnaval de alguma forma. Hoje mesmo eu recebi referência de um grupo lá do Zé Walter. Então, assim, lá tem grupos também. Então, assim, a grande questão é que eu acho que há uma movimentação surgindo, né? Que aí é isso que está me interessando como pesquisador. Né? Tentar encontrar esses veios aí do crescimento do carnaval e tentar dar minha contribuição aí para sistematizar essa história que é muito rica, né? E extremamente emblemática, né? Muita cara do nosso povo. Beleza, João. Estamos chegando aqui ao final, João. Quero agradecer demais a sua participação. Quero perguntar se você quer acrescentar alguma coisa, alguma informação. Como é que as pessoas lhe encontram aí para trocar informações com você? Você quer deixar seu contato? Eu queria deixar meu contato de WhatsApp, né? E também de e-mail. Talvez até de e-mail seja melhor, né? Não Ótimo, sei. bota aí o e-mail que as pessoas pedem. Bota aí gilvan.paiva. Quando você tiver sua tese, né, mandar para as pessoas. Não só isso, mas como eu estou pesquisando, quem tiver informação, opinião, quiser trocar uma ideia, fazer alguma sugestão, estou à disposição. gilvan.paiva@gmail.com. Gilvan.paiva, lá do Sobral. De Sobral. Porque a grande questão da pesquisa, Pigo, é isso. A gente entra na pesquisa, a gente sabe como a gente está entrando, né? Mas, às vezes, vai no decorrer dela encontrando muitas contribuições, né? E opiniões. Por exemplo, num programa desse aqui, eu aprendo muito. Né? E nós também. E a gente vai fazer entrevistas também com algumas pessoas referenciadas da cidade. Nós estamos lendo autores da cidade. Estou lendo a doutora Wanda Borges, estou lendo a doutora Daniele Cruz, também, que fez uma tese sobre os maracatus. Legal. Né? Estou lendo também, já li também a Caterina Oliveira, que fez sobre os velhos carnavais. Estou lendo teses. Estou estudando, né? Conversando com pessoas para tentar entender um pouco mais. Vou lhe dar o nosso Ritmos de Luz, meio da Caterine Furtado, sobre o solar. Então, Gilvan, agradecendo sua presença. Vou cantar aqui uma loa de 2000, exatamente a primeira música que eu fiz para o carnaval institucional. Maravilha, Pinho. Ecoa a loa do maracatu. Ecoa a loa do maracatu. Raiz de ouro entrou na avenida, são outros 500. Outros ventos falando da história desse nosso chão. Aí vai, só que eu não lembro mais. Que linda, Pinho. Essa é a música que eu... Só que tem um caos aqui, né? Que o pessoal do Rádio não gostava muito de ensaiar a letra, sabe, Bamê? E aí eu disse, vocês vão cantar. Eu cheguei lá, né, um grupo pequeno, 2000, estava se reestruturando, o Rádio 2000. Vamos ensaiar. Ecoa, a loa do maracatu, ecoa. Rapaz, aí todo mundo ensaiando e tal. Aí eu fui para a avenida, né? Domingos Olímpia, eu fechei o olho e para mim ali foi... Eu costumo dizer que a Domingos Olímpia é uma experiência fantástica, porque você, num palco, você canta várias músicas para o mesmo público, então você vai envolvendo o público. Tal. Na Domingos Olímpia, é a mesma música para um público distinto, que você vai passando cada quarteirão, um público é diferente, né? E aí você vai cantando a música, você vai se envolvendo e tal. Aí terminou, eu achei aquele fantástico, super organizado. Quando eu cheguei no Ar de Ouro para ver o vídeo do dia que a gente passou lá, cara, primeiro tinha uma pessoa que me acompanhou o tempo todo com uma pena grande na cabeça, abanando uma pena grande que eu não tinha visto. Aquela bagunça no meio, todo mundo não tinha luz, era tudo escuro. Mas o mais engraçado é que o cara da câmera filmou assim, os brincadores do Ar de Ouro vindo cantando, sabe? E tinha uma ala de africano, não sei se a negada tinha tomado algumas e tal. Só sei que se o pessoal não tinha ensaiado, que eles vinham cantando assim. Ecoa a loura do maracatu, ecoa a loura do maracatu. Eu disse, rapaz, não tem condições não. E depois dessa aí, próximo ano eu vou ensaiar mais. Gilvan, quero agradecer a sua presença de coração, parabenizar pelo seu trabalho, toda a sua jornada, experiência de militante, de gestor, né, e agora por esse seu mergulho que certamente será uma grande contribuição para todos nós do Carnaval, essa sua tese que vai acrescentar, né, análises bastante profundas sobre esse universo do Carnaval de Fortaleza. Beleza, Pinho. Mas aí o Vlamir vai lhe dar um presente. Agora você sabe que aqui tem um presente aqui, né? Ô, Vlamir, segura aqui o microfone, Vlamir, aqui. Olha, Vlamir aqui. Rapaz, isso aí ele traz tudo copiado, ele não cria nada, ele já vem tudo feito, ele só faz cobrir. Isso aqui é só uma lembrança do programa aqui, referente ao Carnaval, né? Aí as alas das baianas.
Rapaz, olha aí, Vlamir, você caprichou aí, viu, Giovana? Genial, genial. Aí. Olha aí. Vlamir, adorei seu trabalho fantástico. Você constrói símbolos extraordinários. Não tem jeito. A nossa cultura do carnaval, ela tem origem negra, né? E tem origem mais profunda, não só do negro, mas também do povo brasileiro, né? O negro, o mestiço, o pobre, E digo aí classe o livro média, do nosso Janote aqui, né? A todos. Festa de Negro, né? Que é um livro que tem que ser citado também, né? Aqui do historiador Janote, né? Festa de Negro, que ele fez aqui sobre Fortaleza. É esse o título? Não sei, Pingo. Esse é interessante, viu? É um trabalho Vamos que ver. merece ser visitado. Aguardo Ele sua sugestão. ele é importante, que ele trata de festas de negro, acho que no final do século XIX, início do século XX. E posso depois passar esse fato. O Vlamir é um dos maiores artistas plásticos que nós temos aqui, o maior restaurador do estado do Ceará, com antecedência de artistas plásticos lá da cidade de Quixadá. Terceira geração. Quando as pessoas vão ali reformar o trabalho do Raimundo Sela, da Academia Cearense de Letras. Os é ele restauradores que são extraordinários. Pois, falei isso, Vlamir. Vlamir é historiador, Fazer é restaurador. Não, na verdade, aqui, eu sou a terceira geração de artistas, né? A minha mãe fazia parte da SCAP, né? Que é a Sociedade Cearense de Artes Plásticas, Quem era tua mãe? a Margarida de Souza. E sou neto de Jacinto de Souza, que recebe o nome do Museu do Quixadá. Quer dizer, essa história com a arte, essa brincadeira com a arte, é uma forma de vida, né? Sim. É a terceira geração. Então, eu trago isso, a minha alegria para o carnaval também, que eu participo muito dos pré-carnavais, né? Que você também tem que chamar o nosso amigo da Cachorra Magra. Da Cachorra Magra. Eu soube que você vai ser o tambor aí no grupo. Né, vai ser o mais tambor. ruim, Vai ser o personagem tambor lá do Maracatu Solar, rapaz. Ó. Mas a genialidade, essa foi muito, muito, muito bacana essa vinculação. Porque se você pegar a tradição do Salão de Abril, né? É a tradição de grandes artistas da nossa cidade, né? Então, assim, parabéns, Vlamir. Valeu, eu agradeço demais assim a sua beleza de arte. Beleza, então vamos ficar por aqui. Vamos agora para o nosso quadro Cultura na Ponta, visitar um afoxé da cidade de Fortaleza. Vamos lá, Cultura na Ponta. Olá, estamos aqui para mais um quadro Cultura na Ponta, dentro do programa Arte e Militância. E hoje visitando aqui um espaço, né, que vocês viram no Palácio de Oxóssi, que também é a sede do afoxé Morixá Odé, né? O Morixá Odé, o afoxé Morixá Odé, que tem como criador Pai Marcos. Pai Marcos, que é um religioso das religiões de matriz africana e também um carnavalesco, porque se inseriu nesse universo através do afoxé e também de um bloco. Mas é ele que vai nos falar da sua história, né? E dos seus empreendimentos, das suas iniciativas culturais sólidas aqui no bairro. Vocês podem ver, nós estamos na Grandes Lisboa, né? Na Grandes Lisboa, aqui. Então, nada mais adequado para estar presente no quadro Cultura na Ponta do que esse espaço, um espaço de cultura, de resistência, de afirmação étnica, religiosa e também um espaço carnavalesco. Então, a gente está muito feliz aqui, viu, Pai Marcos? Eu queria agradecer por você nos receber. Eu que agradeço, né, vocês hoje aqui na nossa comunidade, Grande Lisboa. É um bairro que, de tamanho da cidade de Sobral, a população daqui, né? E fico feliz em vocês virem e valorizar, né? E valorizar a nossa comunidade nas periferias, porque, na verdade, os centros, aqui dentro do Bom Jardim, nós temos mais de 30 centros de Umbanda, a qual se funciona de segunda a segunda, né? O nosso centro de Umbanda, Reis Tupinambá, que abraçou o afoxé, o Morixá Odé. Que beleza. Então, vai nos convidando aqui para entrar. Vai nos mostrando o espaço um pouquinho, Marcos. Aqui nós temos Lonan, que é o Exu, guardião do afoxé, o Morixá Odé. Ele na entrada, né? Temos Ogum, que também é o outro guardião do Orixá Odé, a qual depois eu vou lhe mostrar, porque nós temos dentro aqui da casa o assentamento do Orixá Oxóssi, que representa o afoxé Morixá Odé.
Vamos lá. Então aqui, você também, né, criou um bloco, né? É assim, depois do Afoxé, o Afoxé foi criado em 2016, e o bloco também? O bloco foi em 2017, né? Porque o bloco, ele é mais puxado para a Umbanda. Como eu fiz o Orixá na época, e aí não podia receber Zé Almi, que é uma entidade da casa. E eu fiquei 1 ano sem poder receber Zé Almi, porque ele é um quiumba, né? E em virtude disso, a casa, os filhos, resolveram fazer o bloquinho do Zé Almi. Quer dizer que o bloco também tem uma vinculação com a casa. Casa, tudo aqui é parte com o apoio dos filhos. Nós temos 36 filhos de santo, que eles é que coordenam a casa, me incentiva, me dá apoio em todos esses projetos. Ótimo. Então vamos seguindo aqui. A Ianca está nos ajudando. Parabéns, é um espaço bastante amplo, né? E eu, inclusive, abrindo parênteses, hoje você tem uma cozinha comunitária aqui, né? Do projeto do Estado. Nós temos uma cozinha Ceará Sem Fome, que a gente já tínhamos, antes desse projeto, nós já, na época da pandemia, nós servia 2 vezes por semana 100 quentinhas, né? Que na verdade a gente servia o jantar. Ia para a Praça do Ferreira, depois começamos a entregar aqui dentro da comunidade, e era feito por doações de comerciantes locais. E aí, quando veio o Ceará Sem Fome, a gente também abraçou, e hoje nós distribuímos de segunda a sexta 100 refeições para pessoas da comunidade, e que o Estado nos dá todo esse mantimento. Parabéns, Marimar. Vamos aqui, nós estamos entrando aqui na sede do terreiro, na sede do Afoxé e do bloco, da cozinha comunitária. É tanta coisa, não para. O negócio é isso aí, né? A própria cultura mesmo, né? Da miscigenação, do sincretismo, como é esse altar. Eu chego, né? E fiquei muito encantado com o seu altar, porque na minha concepção, assim, bem superficial, é próprio altar brasileiro, né? Você identifica Nossa Senhora Aparecida, o cangaceiro, o boiadeiro, o cangaceiro, quer dizer, com chapéu de cangaceiro, quer dizer, uma adaptação já. Então, isso aqui, me fale um pouco sobre esse espaço. Esse espaço é do caboclo boiadeiro Raimundo Firmino. Porque eu sempre digo, aqui dentro do Centro de Umbanda Reis Tupinambá, nós temos 4 terreiros dentro. Esse espaço é do boiadeiro Raimundo Firmino, a qual nós temos uma festa anual, que é o 2º domingo de setembro de cada ano. Essa data já é marcada pelos os terreiros, né, daqui do Bom Jardim, mas também vem pessoas aqui, Rio de Janeiro, vem de São Paulo, vem dos interiores aqui do Ceará, porque a gente começa às 6 da manhã e termina às 6 da noite. Então, aqui, todos esses boiadeiros que aqui estão, aqui nesse painel, já estiveram na casa. Então, a gente chama aqui o registro dos caboclos boiadeiros. Né? Tem pessoas que já faleceram e que a gente não tira o nome. A gente sobe e coloca lá em homenagem a Fumle, né? Para não ser esquecido. Todas essas pessoas já estiveram aqui presencialmente? Já estiveram aqui na casa. Então, a Casa de Reis Tupinambá, ela abraça todos. Nós temos essa festa tradicional. Ela já está desde 2003 foi quando ele foi batizado. E de lá para cá, nunca deixamos de fazer. Todos os anos. Legal, Marcos. Aí caminhando aqui tem mais assentamentos, né? Outros espaços aqui. Aqui é o tombo dos preto velhos, né? Que os preto velhos são, na verdade, eles são o pai da Umbanda, né? Tudo começou pelos preto velhos, que na época dos escravos, né? Que eles, para poder cultuar a religião deles, eles usavam as outras, a religião católica, e usavam os outros santos. Por isso que hoje, muitas vezes, a gente diz, Nossa Senhora da Conceição é Oxum, porque na época eles não podiam acender a vela para Oxum, acendia nos pés de Nossa Senhora da Conceição. Então, essa é a Umbanda, e começou pelos preto velhos. Velho, Aqui Zé Pelinta, que é das almas, né? Zé Pelinta das almas, mas ele é um grande mestre dentro da Umbanda, né? Dentro do Catimbó, e ele é o chefe dos quiumba. Maravilha, Marcos. Então tudo isso de alguma forma vai migrar para o Afoxé. Aí eu queria falar, porque nós estamos nesse momento, o Arte e Militância e o quadro também Cultura na Ponta, abordando o Carnaval de Fortaleza.
Nós sabemos que existiram alguns afoxés no Carnaval de Fortaleza, na década de 70, na década de 80, mas foram poucos. E eles apareciam e desapareciam do cenário fortalezense. Nos anos 2000 é que os afoxés surgiram de forma mais unificada, 2, 3 ou 4, 5, e conseguiram se consolidar no Carnaval de Rua. Eu queria primeiro que você me dissesse o que é um afoxé, né, no geral, para vocês aqui. O afoxé, ele é um candomblé de rua, né, que sai de um barracão de candomblé e vai homenagear o seu orixá patrono. Por isso que todos os afoxés têm o seu orixá patrono, que é onde nós, né, vamos à rua pelo amor ao orixá, né? E hoje os afoxés, ele realmente, como você falou, ele está mais consolidado, porque nós temos Ceará de Jexá, que nós fazemos durante o ano, independente do carnaval. Os afoxés hoje, o que a gente passa um para o outro é que não vamos trabalhar só para o carnaval, porque nós temos que trabalhar a nossa cultura, né? Nós somos de matriz africana, nós não podemos deixar a nossa cultura morrer. Então os afoxés é isso, ele é uma forma de resistência do povo de terreiro. Existem quantos afoxés hoje em Fortaleza que participam do Carnaval de Rua na Domingos Olímpio? Nós temos 5 afoxés, né? Que é o Bachareuá, que é o orixá Xangô. Nós temos o Oxum Odolá, que o orixá é Oxum. Nós temos o Acabaca, que o orixá é Iemanjá. Nós temos o Omorixá, que o orixá é Oxóssi. E estamos hoje com um afoxé novo que está vindo, que é eu ainda não decorei nem o nome direito, mas ele é de Ogum, que é o Lacaiá. Beleza, não. Lacaiá, acho que é mais ou menos assim, é um nome novo ainda, não, mas que é do pai Romário, que também tem uma roça de candomblé ali na Bela Vista, que é filho do pai Aloísio, que vem há muito tempo também dentro dos afoxés, e a gente incentivou para que ele colocasse. E tem os filhos de Oiá, né, que é de Mãe Taquinha, que está com 2 anos que não está saindo, mas que no próximo ano nós já estamos conversando para que voltem. Aí nós vamos ter 7 afoxés no Carnaval de Rua de Fortaleza. Os afoxés, eles desfilam na Domingos Olímpio na segunda, né? Não, às terça-feira. E a qual nós estamos trabalhando, inclusive já tivemos uma conversa com a Gracinha lá da Secutifó, para ver se a gente puxa os afoxés para sexta-feira, para a gente realmente abrir o carnaval, né? Fazer aquela benção na avenida, para que os outros foliões, as outras agremiações, quando vier, já esteja abençoado, né? Para que os foliões possam passar. Com certeza. Pai Marcos, a estrutura, nós sabemos que no Maracatu nós temos uma estrutura básica. Os grupos têm suas diferenças, mas assim, basicamente nós temos ali, né, a abertura com baliza, o porte-estandarte, depois alguns os orixás como Solar, outros são os índios, depois você vai vir com o bailaeiro e tal, baiana, nega. No afoxé existe um conjunto de elementos característicos, padrão entre todos os grupos ou não? E se tem, quais são esses elementos padronizados dentro do afoxé? Bem, nós temos, porque existe um regulamento, né? Então, nesse regulamento foi trabalhado pelos afoxés para que a gente também tenha esse mesmo segmento, essa mesma forma de como colocar na avenida. Mas, na verdade, os afoxés mesmo é um cortejo, né, bem aberto, que quem quiser participar, participa. Mas, devido ao carnaval, esse caráter competitivo, né? Devido a isso, aí a gente temos, né, que é o porte-estandarte, né? Após o porte-estandarte temos o orixá patrono. Depois, aqui no caso é o Oxóssi, né? Aí temos as baianas, né? E temos o batuque, né? E o povo de terreiro. Aí dentro desse contexto a gente coloca os orixás, né? Que é o encantamento, né? na avenida para o público que lá estão, e o povo de terreiro. Pelo menos no nosso aqui a gente sempre encerra com o povo de terreiro, que vem Oxalá, e após Oxalá todas as pessoas que puderem participar de branco entra dentro do afoxé, né? E sem falar que a gente também coloca os nossos trabalhos sociais, que nós temos aula de capoeira durante o ano, né? Nós temos a ciranda, né? Que são várias meninas que passam o ano inteiro também fazendo esse ensaio, participando da ciranda, e nossas oficinas de percussão, de dança,
né? Também de corte e costura, nós temos de adereço, né? Inclusive até acabou de chegar aqui o pai Márcio, que é o nosso carnavalesco e que é uma pessoa também que está com a gente há muito tempo, que também é do orixá. O afoxés, a gente sempre busca as pessoas do orixá, porque ele já tem esse traquejo de como trabalhar, né? Na realidade, é o seu espaço do seu terreiro, espaço de reunião, de dança, de acolhimento das pessoas, é o seu altar principal? Aqui onde é o barracão, né? É que vira barracão, né? Mas assim, normalmente ele é um centro, né? Um terreiro, a qual a gente tem nossas giras aqui de 15 dias. E no pré-carnaval vira um barracão. Pronto, aí no carnaval a gente para, né? E vira um barracão para onde se trabalha as fantasias, né? Quando nós estamos aqui adentrando no espaço que é o salão do terreiro, mas que no período do carnaval se transforma no barracão, tanto do afoxé como do bloco Zé Almir. Então, você pode me mostrar um pouco, Marcos, os trabalhos que estão sendo realizados aqui para o carnaval? Posso, sim, é um prazer. Então nós estamos, como eu digo, a gente temos o bloco e temos o afoxé, a qual nós vamos sair com quase 500 pessoas entre os dois blocos. Aí você diz, quem sai no afoxé sai no bloco? Sim, mas nem sempre é o mesmo público. Porque tem pessoas que gostam do afoxé e tem pessoas que gostam do bloco, sendo no mesmo local, né? Então, assim... Esse é a fantasia, aqui é o material do afoxé, né? Ali é afoxé? Aqui é afoxé, que é a roupa de Logum, né? Que é o orixá, né? É o orixá, né? Essa junto aqui, ali é de Exu e Iemanjá, porque aqui ainda está aqui porque ainda vai ser... são os tambores do bloco. Os tambores do bloco, que maravilha, tá? Aqui é do bloco. Gente, a importância de mostrar artesania. Porque eu sempre tenho dito nesse programa que as pessoas acham que carnaval é só o bloco lá na avenida, não enxergam um processo. Primeiro o processo de resistência nos espaços, de formação continuada, o processo da riqueza artística que é, por exemplo, a artesania, ó. Tudo feito aqui, ó. Para o bloco, ó. Olha aí, tá vendo? Tudo feito aqui pelas pessoas, quer dizer, que elas vão se formando, uns formando os outros, né? O carnavalesco orienta. São todos feitos aqui, as pessoas da comunidade, as pessoas que abraçam a comunidade. Aqui como é o nome da senhora que está dobrando aqui? Já está tudo pronto? É Luzia. Bom dia, Luzia, tudo bem? Bom dia, tudo bom. Filho santo da casa, meu pai de santo. Aí sempre eu estou aqui ajudando ele. E aí tá fazendo o que hoje aí? Tô drobando aqui, tirando os fiapinhos, né? Fim das fantasias do bloco, é bonito. Qual é o tema do bloco? Você tem tema também? Além de ser tem um tema específico? Tem, o bloco vai homenagear o circo, né? E aqui é a roupa dos palhaços. Nós vamos sair com 50 pessoas vestidas de palhaço. E o tema do afoxé esse ano? O afoxé é silêncio, é o morixá, salda o rei da terra, que é o Mulu, né? Que é o dono da terra. O Baluaê, né? Vão homenagear o Baluaê, que maravilha. E aqui é o seu altar. 30 anos essa casa fez. Gongá. Em março. É o nome do altar, né? Chama Gongá. Gongá. Nossos orixás, tem muito santos da Umbanda, né? Porque eu cultuo mais essa parte. Mas aqui, Reis do Pinambá, a casa fez 30 anos. Padre Cícero, né? Tem aqui até coisa do hinduísmo, é? A deusa, aí é a deusa a gente chama a deusa do dinheiro, da fortuna, né? E Oxalá, né? Onde Jesus Cristo, onde começa tudo, né? Tudo. Aqui, Ogum, né? Que é São Jorge, representa Ogum. Muito forte, muito bonito, uma energia muito boa, a gente sente, né? Com tanta proteção, tantos seres de luz, né? Que passaram por aqui, outros que emanam a sua energia. Vamos lá. Aqui é a parte da Jurema, que é outro terreiro, né? Que aqui essa parte dos mestres de Jurema, onde que eu também sou juremado, né? E porque existe a Jurema é a coisa mais indígena, né? Pronto. Existe o candomblé, que eu sou do orixá, mas eu sou da casa lá de Paixel. A Jurema, eu sou juremado e na Umbanda, que é Umbanda, Jurema, e lá é a parte do Exu, né? Que é o candomblé, né, também. Parabéns, Marcos. Pai, que incrível. Isso aqui é a roupa aqui dos cantores. Os cantores do afoxé, né? Da nossa cantora que está ali, Isso. Aqui
a roupa dela. Olha, que bonito. Que Nós bonito. estamos, como a gente estamos homenageando o Mulu, aí nós puxamos muito para o tecido cru, né? Coloquei as cores que pertencem a ele, né? Ah, e aqui, esses sapatos bonitos aqui. Aqui é dos porta-estandartes. Do afoxé, né? Do afoxé, né? Porque o bloco, a gente entrou, ontem começamos a entrar dentro do bloco, né? Termina o afoxé e começa a construção. O afoxé é mais detalhado, né? Mais detalhes, mais... Aqui é do Oxalá, do Oxalá, que também é um orixá, né? Ele é que encerra o afoxé. Aqui é a roupa do nosso Odé, né? Que é o orixá patrono. Né? Oxóssi, né? Que é das matas, né? Mata. Protetor das matas, caçador também, né? Ali os cocás Esses indígenas. locais é da parte da Umbanda, né? Os filhos usam, dia de festa de Oxóssi, os filhos usam. Aqui as nossas baianas, ó, que vai ser as roupas das baianas, e que todas são coreografadas, né? Nós temos os meninos que vão trabalhar. Aqui é parte do terreiro. Essas roupas ficam porque às vezes o caboclo chega e quer vestir uma outra roupa, e ele vem aqui, já fica mais próximo, né? Legal, Marcos. Vamos caminhando. Cada nossa. Nós temos aqui a cantora. Como é que você chama a cantora do tirador de loa? Como é que é? Como é que você chama no afoxé? A cantora tiradora de loa, alguma coisa? Não só no maracatu a gente chama assim, é. Cantora mesmo, é. Agora a música que a gente chama Orim, né? A música do afoxé é Orim. Quem compõe o Orim daqui do afoxé? Geralmente tem o pai Márcio e tem o pai Gegé. E também até o Descarte já compôs também. Ah, do tema. Pega o tema e compõe, né? Vamos aqui. Cadê a nossa cantora, hein? Nossa cantora fugiu. Tem que voltar aqui. Vai cantar aqui um pouquinho, vai dar uma palhinha aqui Aqui é as outras dos cantores do bloco. do bloco. Aqui é da harmonia, né? Do bloco. São 7 pessoas da harmonia. Como é que você está vendo essa estruturação do carnaval? A gente não entra muito nesse detalhe. Esse programa é para mostrar o processo mesmo de construção. Mas a gente sempre pode falar também da questão dos apoios, porque aqui você vê que você está fantasiando, está produzindo 400 fantasias. Como é que você reflete sobre essa temática? Mas depois a gente vai voltar a falar. Ana, tudo bom, Ana? Tudo bem, bom dia. Aqui, olha, aqui a Ana alimenta as pessoas aqui da comunidade, né, na cozinha comunitária. É, sim. Quer almoço hoje? Quer almoço hoje? Hoje é peixe ao molho. Já vou ficar aqui, olha. Peixinho ao molho, olha. Olha aqui como é. Aqui é a cozinha, né, ó. Uma casa de Oxóssi não pode deixar de ter fartura, né? Graças a Deus. Isso aqui tudo vem lá do projeto Ceará Sem Fome, a qual a gente, como eu falei no início, a gente alimenta 100 pessoas. É um dos projetos do governo Eumano, né, que a gente já manda aqui parabeniza essa iniciativa do governo Eumano, essa vontade de contribuir com o Fome Zero, praticando, implementando esse projeto. É o dono do bloco, que chama-se Exu Malandro, mas aqui na casa ele já deu o nome dele, porque ele vem como Exu Malandro e depois, com o tempo, ele dá o nome. Então, Zé Almi, ele é uma entidade que ele não passa em outras coroas. Ele só passa na minha coroa. É uma entidade que é vinculada a mim. Entendeu? Temos o Zé da Estrada, temos outros quiumbas que também só passa lá na coroa daqui. Que nem Raimundo Firmino. Raimundo Firmino, ele também é uma entidade a qual só passa em mim. Eu parti, Raimundo Firmino também vai, e outros recebem, mas não Raimundo Firmino. Parabéns, Marquinhos. Vamos aqui chamar a cantora, que ela vai dar uma canjinha aqui. Vem cá, cantora, vem aqui, assim, embelezada aqui pelo afoxé, pelo estandarte do afoxé. Bom dia, pai Márcio, como é que vai? Tudo bem? Vamos aqui. Olha, eu gostaria de primeiro, antes de encerrar esse momento, né, com essa cantiga aí desse ano, como é que chama a cantiga do afoxé? O Orim. Com a Orim ou o Orim? Orim. Com o Orim desse ano do afoxé, né? Olha aí, ó. Orumixá, Odé, Omorixá, Odé. Eu queria, antes de concluir essa entrevista, primeiro, Marcos, agradecer por nos receber aqui.
né, parabenizar pelo seu trabalho, porque a gente consegue enxergar aqui um conjunto de ações, né, de formação, de difusão, de afirmação ética, afirmação religiosa, de resistência, de produção artística, né? Então é muito importante o seu trabalho e a gente consegue, né, esse programa está me dando a felicidade de conhecer melhor alguns espaços que eu não conhecia, alguns trabalhos que eu não conhecia. Então eu quero lhe parabenizar por esse conjunto de ações assim tão importantes na Granja aqui Lisboa, né? Porque são ações que são afirmativas, que buscam a transformação individual e coletiva para melhor da comunidade, né? E de todos, inclusive através da arte e do afoxé e do bloco. Mas do afoxé que traz essa ligação mais direta, embora o bloco também tenha, né? Com as religiões de matriz africana. Então, quero lhe parabenizar e agradecer. Eu que agradeço por ter Pingo de Fortaleza aqui na nossa sede. É uma honra. Já tivemos um trabalho logo no início do afoxé com o Maracatu Solar, através lá do CDV, que a gente teve aquela caminhada dentro, a caminhada da paz, né? Dentro aqui da Grande 2015, criando o Maracatu Bom Jardim. Isso, e aí Maracatu Bom Jardim, e fizemos aquela grande festa ali na pracinha de Santa Cecília, e que precisamos voltar a fazer, não podemos deixar o povo esquecer, né? A nossa cultura. É isso aí, pai Marcos, muito obrigado. Então vamos chamar aqui a cantora, a Cíntia, a cantora, ela vai dar uma canjinha aqui da canção desse ano, do afoxé, né, que tem como tema... Silêncio, o Morixá saúda o Rei da Terra. Como é que é? Cante um trechinho pra gente aí. Mafá, mafá, guiri, mafá, araê, jojo, araê, jonile, araê, jojo. Mafá, mafá, guiri, mafá, araê, jojo, araê, jonile, araê, jojo. Mãe África, exala axé, na avenida vai bailar meu afoxé. Mãe África mandou, o Morixá vai saudar seu atotô. Pisa sem medo, pisa forte devagar. O Morixá, ô lua, veio saudar. Muito bem, Orixá veio saudar e nós saudamos a todos e agradecemos aqui, né, a benevolência, né, e o axé de vocês em nos receber aqui para o quadro Cultura na Ponta do programa Arte e Militância, e a gente agradece a todos que assistem, comentam e divulguem esse programa. Obrigado para Marcos, obrigado Cíntia, obrigado a todos aqui do espaço, né, axé de luz e gratidão, valeu.